Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Reencarnação em One Piece. Capítulo 101. A voz de todas as coisas. A Odisseia. A caminho da ilha do Amieiro. Ian estava em seu quarto no navio, sentado de pernas cruzadas na cama. Ele estava se preparando para injetar as 3 novas linhagens que obteve, enquanto pensava consigo mesmo. Ele tinha uma razão pela qual se esforçou tanto para caçá-los, afinal. Todos os 3 seriam capazes de ajudar tremendamente seu corpo. Mas enquanto os 2 primeiros estavam ali apenas para fortalecer seu corpo, o terceiro teria a chance de lhe dar a voz de todas as coisas. Considerando que ele estava planejando chegar ao conto de Laug em algum momento, então ele precisará disso. Essencialmente, seu plano era o mesmo que a Big Mom estava planejando. Ela estava esperando que sua filha o despertasse. Ian misturou todas as 3 linhagens em uma seringa. E como nenhuma das linhagens era mais forte que a outra, elas ficaram equilibradas, sem ninguém chegando ao topo. Em seguida, respirando fundo, ele se injetou e colocou a seringa ao seu lado enquanto fechava os olhos e aguardava o início do processo. 2 minutos depois, Ian perdeu a consciência, mas ainda estava sentado de pernas cruzadas. Mudanças logo começaram a acontecer em seu corpo. A assimilação começou com o fortalecimento dos braços, principalmente, e também das articulações. Isso permitirá que ele seja ainda mais flexível e se mova em ângulos e formas imprevisíveis. Em seguida foi a parte inferior do corpo, o que foi fortalecido ainda mais do que era. E algo que Ian notará assim que se levantar é que ganhou alguns centímetros de altura. Mas a maior mudança seria como seus olhos brilhavam mesmo fechados. Até sua testa brilhava no meio, como se um terceiro olho estivesse ali e se preparasse para abrir. Mas no final, isso nunca aconteceu. Isso continuou por mais 1 hora antes de Ian finalmente começar a acordar. Só então o brilho começou a diminuir e Ian abriu os olhos. Seus olhos brilharam vermelhos por um segundo antes de voltarem ao normal. Mas logo Ian apertou a cabeça de dor enquanto gritava. Ele gritou alto. Ele sentiu como se pequenas agulhas afiadas estivessem perfurando seu crânio. Ele continuou ouvindo uma multidão de vozes em sua cabeça, cada uma falando em voz alta e reverberante. Ele começou a sangrar pelo nariz, olhos, ouvidos. Ian tentou desligar o que quer que fosse, mas não conseguiu. Não, há nada, para comer. Aqui, com fome, à deriva, no mar, para sempre. Eu não acho que eu encontraria pessoas melhores do que essa tripulação. Se ao menos eles soubessem que estou vivo. E assim por diante, Ian continuou ouvindo vozes como essa em sua cabeça, algumas falando sobre comida, outras murmurando besteiras aleatoriamente até que finalmente não aguentou mais. Cala-o, ele gritou alto. E mesmo que ele não quisesse, seu grito foi infundido com a Ki, que explodiu em uma onda ao seu redor, levando poucos segundos depois a todas as vozes interrompendo seus murmúrios. Ian respirou fundo. Finalmente, ele murmurou para si mesmo. Agora que estava calmo, ele foi capaz de se concentrar em seu corpo e encontrar uma maneira de desligar essa habilidade, até o momento em que fosse capaz de controlá-la. Na verdade, foi muito fácil, mas com uma simples intenção de fazê-lo. A chave, porém, é que ele precisava estar calmo para fazer isso. Ele então terminou de inspecionar seu corpo e percebeu como seu corpo parecia ainda mais poderoso do que antes. Suas articulações estavam mais fortes e ele conseguia se movimentar com mais flexibilidade do que antes, sem contar que assim que se levantou percebeu como sua altura havia aumentado e chegou a 209 centímetros dos 201 em que estava. Ele examinou os arredores e percebeu que a sala estava destruída como se um furacão a tivesse atingido. Ele ficou bastante perplexo com isso. E seus pensamentos se moveram até que ele pensou que estavam sob ataque ou algo assim antes de tentar se acalmar e avaliar a situação. Ele ainda não sabia que seu grito era incomum. Quando ele se acalmou depois de um tempo, seus olhos de repente ficaram vermelhos antes que ele tivesse uma espécie de visão. Ian, você está bem? O que aconteceu? A voz de Helene veio de trás da porta enquanto ela abria e espiava para ele. Então ele viu como ela respirava com dificuldade e o suor se formava em sua testa. Atrás dela estavam o resto das meninas e Bert. E ele notou como eles também estavam em um estado desgrenhado semelhante, embora um pouco pior que Helene. Pelas frestas deixadas na porta, ele viu que o navio também estava quebrado em alguma parte. A visão de sua tripulação e navio daquele jeito o machucou por dentro. A visão terminou e Ian ficou ali perplexo olhando para a porta fechada de seu quarto. Até que de repente ele ouviu a voz de Helene vindo de trás. Ian, você está bem? O que aconteceu? Assim como sua visão, a voz de Helene veio de trás da porta quando ela começou a abri-la e espiá-lo. Então ele viu como ela respirava com dificuldade e o suor se formava em sua testa, exatamente semelhante ao que ele viu na visão. E atrás dela estavam o resto das meninas e Bert. Mais uma vez, assim como viu na visão, ele percebeu como eles também estavam em um estado desgrenhado semelhante, embora um pouco pior que Helene. Então, procurando confirmar se o resto seria igual ao que viu, ele se virou para olhar as frestas deixadas na porta, e então viu que o navio também estava quebrado em alguma parte. Ele então se convenceu de que havia despertado a visão do futuro. O que aconteceu? Helene perguntou enquanto se aproximava e segurava a mão dele. Ele apertou a mão dela enquanto respondia. Comecei a ouvir vozes altas e incoerentes em minha cabeça de repente. Foi tanto que senti que minha cabeça ia explodir. Felizmente, quando gritei para eles pararem, eles o fizeram. Ele falou a verdade.
Ela imediatamente soube que esta era a voz de todas as coisas. Helene então olhou para o rosto dele tentando procurar algum ferimento antes de perceber que o sangue ainda estava nele. Era evidente para ela que ele havia sangrado pelos olhos, nariz e orelhas. Ela foi apressadamente ao banheiro lateral e pegou uma toalha e um pouco de água antes de começar a limpá-lo. Robin pegou um copo d'água para ele. E foi só quando Ian segurou a xícara que percebeu como sua garganta estava seca. Ele bebeu avidamente antes de se virar e perguntar o que aconteceu com o navio e com eles. O que aconteceu? Algo nos atacou. Por que o navio está assim? Ele disse. Eles trocaram um olhar antes que Helene se aproximasse e explicasse. Bem, Ian, seu grito não foi tão simples quanto você pensava. Foi infundido com aqui, que foi o que levou a isso. Até nós quase perdemos a consciência. Ela disse. Ian, não foi sua culpa. Você estava com dor. Você não pôde evitar. Não se culpe. Ela acrescentou logo depois e ele notou o resto balançando a cabeça. Ele fechou os olhos enquanto respirava fundo. Ele sabia que isso estava fora de seu controle, mas ainda assim precisava se desculpar, mas não iria se culpar por isso. Depois de alguns segundos, ele os abriu e sorriu para eles. Obrigado, pessoal. E sinto muito por assustar vocês. Ian disse enquanto baixava um pouco a cabeça. Tudo bem, não mencione isso, Bert respondeu enquanto acenava para ele. Stella disse o mesmo. Enquanto isso, Robin e Helene apenas seguraram suas mãos confortavelmente. Tudo bem, pessoal, vamos consertar a Odisseia. Afinal, ela é uma de nós. Ian disse para o resto e todos assentiram e saíram da sala, exceto suas garotas. Ele riu suavemente. Relaxe, estou bem. Ele os assegurou e depois de um olhar intenso de suas partes, eles finalmente saíram da sala deixando Ian pensando. Ele não podia culpá-los. Afinal, essa foi a primeira vez que ele sangrou tanto e sentiu dores óbvias. A razão pela qual ele disse que o navio era um deles é que entre as vozes ele ouviu uma que estranhamente parecia a mais próxima dele. A voz disse que estava pensando em como queria que a tripulação percebesse isso, e mesmo que Ian não tivesse certeza de que era o espírito do navio falando, ele começaria a tratar melhor o navio a partir de agora. Capítulo 102. Encontrando Garp e Sengoku novamente. Ian e o resto não eram construtores navais. No entanto, ele diria que eles fizeram o suficiente para consertar o navio, sem mencionar que não houve muitos danos. Bert tinha um pouco de conhecimento nessa área e era ele quem dizia a cada um deles o que fazer. Ainda assim, Ian tomou nota para que o navio fosse examinado adequadamente em um futuro próximo, assim que encontrarem um especialista nisso. Com tantas coisas para fazer agora, ele teve dificuldade em pensar no que fazer primeiro. Ele sabia que Dragon provavelmente o encontraria em breve, cortesia de Il, que ele suspeitava estar trabalhando para o exército revolucionário. Mas ele não queria conhecê-lo antes de confirmar o que seu pai havia lhe contado em sua ilha sobre o D e os dragões celestiais. Para fazer isso ele tinha que encontrar Garp e Sengoku o mais rápido possível. Mas ele tinha certeza de que eles não lhe diriam nada sem que ele fizesse algo por eles em troca. Então ele já havia planejado algo para isso. Neste momento ele estava sentado no convés do navio olhando para o céu, enquanto seus pensamentos vagavam. Bert estava lendo um livro, para variar. Stella estava relaxando em uma cadeira e Robin treinava com Helene. Os dois já estavam poupando há algum tempo. Embora a luta deles tenha sido sem armas e habilidades de Akuma no Mi, foi um combate puramente desarmado. Uma fina camada de suor já estava aparente em seus corpos. Ian sabia que eles estavam perto de chegar ao seu destino. Ilha do Amieiro. Talvez amanhã de manhã, na pior das hipóteses. Que ele imaginou que seria o lugar onde Dragon o encontraria, considerando que era o único lugar que ele poderia, a menos que arriscasse entrar no território da Big Mom. Então ele decidiu ir rapidamente buscar as informações de que precisava. E isso seria exatamente agora. Ei, pessoal! Ian falou um pouco alto, chamando a atenção da tripulação, para o qual eles caminharam até ele. Bert fechando seu livro, Stella trazendo seu copo de suco e Helene e Robin usando algumas toalhas que estavam por perto para enxugar o suor. Quando todos se aproximaram, ele começou a falar. As coisas surgiram. E preciso fazer uma viagem rápida. Ele disse. Seu tom implica que ele não mudará de ideia. Eles olharam um pouco para isso, antes que Helene falasse. E os prisioneiros que estamos caçando? Ela, como o resto, presumiu que Ian queria dizer que todos eles precisariam fazer a viagem, o que significava que eles estariam deixando os fugitivos impelidos. Oh, você ainda irá para lá. Eu quis dizer só eu. Ele respondeu ao perceber o problema. Preciso encontrar Garp e Sengoku e confirmar o que meu pai disse antes de conhecermos Dragon, disse Ian. Ele não iria esconder nada de sua tripulação. Há também o fato de que preciso da ajuda de Garp e Sengoku no futuro, e isso iria mais longe nesse ponto. Ian, fazendo-lhes o favor que tinha em mente, faria com que ambos abandonassem completamente os fuzileiros navais. Eles acenaram com a cabeça quando entenderam. Tudo bem, disse Helene com um pequeno sorriso. Tenho confiança em vocês, e esses dois nunca poderão ser uma ameaça para vocês. Então, se eu não voltar a tempo, vocês estarão livres para fazer o trabalho sozinhos, disse Ian. Então, quando mencionou a palavra trabalho, ele olhou brevemente para Bert antes de virar o olhar. Bert conseguiu entender o que isso significava e acenou de volta. A eliminação dele seria deixada para ele. Ele e Ian já tiveram essa conversa antes. E ele lhe garantiu que matar pessoas mas não seria problema para ele. Concedido, Stella era a mesma nisso, mas Ian preferia que ele mesmo fizesse isso, ou no caso, ele não poderia, pelo menos Bert. Se você conhecer Dragon, não se esqueça de me ligar, não importa o que aconteça, Ian disse a eles com firmeza. Não havia nenhuma prova de que o Dragon não atacaria sua tripulação quando percebesse que não estava lá, então ele os lembrou de chamá-lo.
Embora tudo isso fosse apenas uma questão de caso, ele estava atrasado para retornar. Quando eles acenaram com a cabeça, Ian se levantou, deu abraços em Helene e Robin, antes de dar um passo para o lado e se concentrar antes de ser engolfado por sombras que partiam de suas pernas até cobrir todo o seu corpo. E então as sombras desapareceram e com elas Ian. Eles apenas balançaram a cabeça diante da tela antes de cada um deles retomar o que estava fazendo antes. Bert voltou para seu lugar e começou a ler seu livro novamente. Stella colocou o copo ao lado e teve vontade de tirar uma soneca, então se deitou na espreguiçadeira. Enquanto isso, Helene e Robin ainda estavam com vontade de treinar mais. Você quer continuar? Helene perguntou. Robin assentiu. Sim, claro. Ela respondeu. Bem, vamos para os fundos. Posso ver que aquela garotinha quer dormir, e não vou irritá-la. Helene balançou a cabeça enquanto dizia. Enquanto isso, Ian ressurgiu da sombra de Garp. Ele parecia estar em uma sala com uma escrivaninha, cadeiras e uma mesa. Quando ele se virou para o lado, descobriu que Garp e Sengoku estavam lá. Ambos ficaram em guarda até que as sombras desapareceram e eles viram que era Ian. Você não poderia ligar primeiro? Sengoku reclamou. Enquanto isso, Garp apenas riu. Já faz um tempo, pirralho, ele disse rindo. Ian assentiu. De fato foi. Ele disse. Então, o que traz você aqui? Sengoku foi direto ao assunto. Estava claro que ele não gostava de Ian. Que ilha é esta? Ian o desconsiderou em troca, o que fez aparecer veias no topo da cabeça do velho. Marineford foi declarado por Garp. Ian sabia que a base agora se chamava G1 ou algo assim, mas pela reação de Garp, parecia que ele não gostou disso. Então o que traz você aqui, Ian? Garp então perguntou ao perceber que seu amigo estava prestes a explodir de raiva. Ele bufou divertido. Certo, bem, preciso confirmar algo de você e do Sengoku. Ian respondeu. Sengoku estava prestes a responder acaloradamente, mas Garp levantou as mãos para ele parar. Claro, em troca lhe darei informações importantes, disse Ian. Garp acenou com a cabeça para ele continuar. Quero saber sobre aqueles com a letra D em seus nomes, disse Ian finalmente. Capítulo 103. Prepare-se para ficar chocado. Tanto Garp quanto Sengoku ficaram desconcertados com a pergunta repentina. Quero saber tudo sobre o D. Suas feições em um segundo ficaram bastante sérias. Sempre que se tratava do D, as coisas eram sempre bastante agitadas. Eles trocaram um olhar antes de Sengoku acenar para ele e Garp começar a falar. Por que você quer saber? Ele perguntou a Ian enquanto o olhava com um olhar analítico, como se ele fosse capaz de descobrir o motivo simplesmente observando cada pequeno detalhe sobre ele. Até Sengoku esqueceu um pouco sua raiva de Ian e se concentrou para ver se Ian valia a pena contar a ele os segredos que ambos conheciam. Ian pensou um pouco consigo mesmo, principalmente sobre o quanto ele deveria dizer, antes de finalmente começar a falar. Eu me considero seu aliado. Eu sempre irei em sua ajuda se solicitado, por isso você tem minha palavra. Como tal, vou optar por confiar em você esta informação. Ian disse primeiro, chocando os dois. É verdade que ambos pensavam que eram uma espécie de aliados, mas apenas no que diz respeito aos Diavoloi. Ou assim eles pensaram. Aparentemente, Ian estava disposto a dar mais a eles. Então, atualmente estou caçando certos fugitivos impelidos. Tenho certeza que você sabe quem eles são e quais crimes eles cometeram. Ian disse. Por quê? E o que isso tem a ver com sua pergunta anterior? Não sendo capaz de ficar quieto por mais tempo, Sengoku interveio apressadamente. Ian foi até o sofá e sentou-se. Como sinal de confiança, ele não tinha nenhuma arma consigo e estava com a guarda baixa. Pelo menos lhes pareceu assim. Na verdade, com seus instintos aliados à visão do futuro, ele não precisava manter a guarda alta. A não ser contra talvez uma fruta despertada, Kizaru. Enquanto isso, Garp voltou ao seu copo de chá e ao prato de biscoitos. A razão pela qual estou caçando-os é que não os quero livres para fazerem o que quiserem, especialmente quando me deparei com os crimes de um deles. Na verdade, foi tão hediondo que não quero descobrir o que aconteceu. O resto deles fez. Quanto ao que isso tem a ver com tudo isso? Bem, digamos que meu informante tenha relações com um certo líder do exército revolucionário. Ian respondeu às suas perguntas, uma de cada vez. E como considero um potencial futuro aliado, tenho que saber tudo sobre ele que possa me dar uma vantagem, como seu objetivo e as razões para fazer as coisas. Ele então acrescentou. Garp pensou um pouco sobre isso. Parecia que Ian era um cara muito bom, saindo de seu caminho para fazer algo que eles, como fuzileiros navais, deveriam ser obrigados a fazer. Isso ainda deixou um gosto amargo em sua boca. Apenas dar a ordem a um almirante seria suficiente para matar todos aqueles criminosos. Em vez disso, o governo mundial tentou encobrir a vergonha de deixar um novato se infiltrar e escapar da prisão. Quanto à segunda afirmação de Ian, Dragon como aliado. É verdade que ele não se dava bem com ele, mas não odiava seu filho. Então ele concordou com esse pensamento, sem mencionar que ele teria um aliado poderoso. Virando-se para o lado, viu Sengoku franzindo as sobrancelhas. Muito provavelmente ele chegou aos mesmos pensamentos. Mas Garp decidiu convencê-lo sobre Dragon mais tarde, quando eles estivessem sozinhos. Ian então falou interrompendo seus pensamentos. Só para você saber, não estou dizendo para me contar tudo desde o início. O que eu quero é uma confirmação do que já sei. Ian disse. Ian os confundiu de repente. Ele deixou sua energia sair e formar uma barreira isolante na sala. Um que mantivesse o som. Os dois velhos ficaram tensos, mas Ian encolheu os ombros. Eu quero que o que conversamos fique na sala. Ele disse. Eram os D a família governante do Grande Reino? E foram traídos pelos supostos 20 reinos da época, cujos descendentes são agora chamados de dragões celestiais? Ian perguntou um pouco mais sério do que antes. Garp e Sengoku ficaram um pouco chocados por Ian já saber disso. É realmente como você diz.
Mas se você já sabe disso, por que está perguntando? Garp não pôde deixar de perguntar. Eu disse a você que queria uma confirmação. Bem, agora que a tenho. Então, o objetivo do Dragon é tornar o D a família governante novamente ou é mais nobre, pelo motivo de livrar o mundo da praga chamada de nobres celestiais? Ian disse, fazendo uma careta à menção de nobres celestiais. Ele não gostou deles, isso é certo. E assim que encontrasse um, ele quebraria a tradição de nunca matar um deles. Garp deu um suspiro. As ações do Dragon podem ser mal interpretadas se alguém souber do passado de seus ancestrais. Mas ele balançou a cabeça. Não conversamos mais, mas sei com certeza que suas ações são justas, jovem Ian. Desde jovem ele sempre gostou do conceito de liberdade. Os nobres mundiais abusa de sua autoridade para seus próprios interesses. Então ele começou a desprezá-los, Garp disse com outro suspiro. Ian assentiu. Ele sabia que Garp e Dragon não se davam muito bem agora. E isso se devia às suas ideias de paz. Embora Dragon desprezasse os nobres mundiais, tanto quanto Garp, ele estava disposto a fazer algo a respeito, na forma de seu exército. Enquanto isso, Garp pensava que se o pior dos piratas do mundo fosse eliminado, todos os países partiriam pacificamente como no Leste Azul. Infelizmente, Ian teve que ficar do lado de Dragon nisso. Ao contrário do que Garp pensa, não são os nobres mundiais que lideram o governo mundial. E mesmo que o fizessem, ainda precisariam de cuidados para que a verdadeira paz viesse. Para essa paz, você teria que cuidar de toda a corrupção do mundo, fuzileiros navais ou piratas. Ele agora podia ver que sua conversa com Dragon iria muito bem. Então por que o governo mundial tenta impedir que alguém chegue à última ilha? Ian então perguntou. Você provavelmente já sabe, mas se alguém soubesse da verdade do mundo, o mundo inteiro estaria mergulhado no caos. As guerras seriam travadas à torto e à direito. Isso tem que ser interrompido a todo custo. Sengoku desta vez foi quem respondeu. Ian assentiu e não continuou no assunto. Ele sabia que uma guerra estava chegando de qualquer maneira, mas supôs que tinha razão nisso. Mas também havia outra coisa em sua mente. Ele sabia com certeza que havia uma história falsa tecida por alguém. Poderia ser isso? Ou foram meias-verdades com o ponto principal sendo emitido? Ele teve que chegar ao conto de Laug para saber disso. Mas ele sabia de uma coisa. A ameaça de uma pessoa saber a verdade do mundo sobre os D serem os governantes originais e terem sido traídos. Não pode ser a única razão pela qual o governo mundial impede alguém de chegar à última ilha. Ele balançou a cabeça com os pensamentos e se concentrou no agora. Bem, é hora de retribuir pela ajuda, disse Ian enquanto se levantava de sua posição sentada. Que ajuda? Acabamos de confirmar o que você já sabia. Garp balançou a cabeça. E até Sengoku fez isso, embora com um pouco de arrependimento. Bem, digamos apenas que você precisa saber o que estou prestes a lhe mostrar. Ian começou. Diga-me quando o governo mundial foi estabelecido. Eles fizeram uma promessa de que ninguém poderia sentar-se naquele trono, nem mesmo os 5 anciãos ou os nobres mundiais, pois sua vaga simboliza que o mundo não é governado por uma única figura, enviando uma mensagem de paz, certo? Ian disse logo depois. Tanto Sengoku quanto Garp acenaram com a cabeça. Na verdade, simboliza que todos os membros da realeza são iguais, respondeu Sengoku. E Garp assentiu. 20 pessoas compartilhando pensamentos sobre como governar o mundo é melhor do que uma pessoa governando egoisticamente, certo? Ian perguntou. Ao que eles assentiram. Bem, esteja preparado para ficar chocado. Ian sorriu. Ele estava prestes a mostrar-lhes a verdade sobre seu governo. E então ele e os dois velhos foram engolidos pelas sombras tão de repente que não tiveram chance sequer de protestar. Capítulo 104. A Terra Santa Mary Geoise, a capital do governo mundial e o lar dos nobres mundiais. No Castelo Pangea. Nas profundezas do castelo, onde ficava o assento apropriadamente chamado de Trono Vazio, um assento que se dizia estar localizado bem no centro do mundo que habitavam. Oficialmente este assento não tem ocupante. Oficialmente. E essa foi exatamente a razão pela qual Ian trouxe Garp e Sengoku com ele para testemunhar. E por sorte, quando Ian e companhia emergiram das sombras, eles se depararam com uma das reuniões dos 5 anciãos e o enigmático IM que Ian lembrava da série. Embora Ian possa ter parecido indiferente ao teletransportar todos eles, ele estava de fato alerta antes mesmo de trazê-los para cá. Garp e Sengoku imediatamente ficaram vigilantes assim que se orientaram e se viraram para olhar ao redor enquanto mantinham a guarda levantada. Quase imediatamente, ambos colocaram os olhos na forma sentada em cima da cadeira e nos 5 anciãos ajoelhados, sem ousar levantar a cabeça. O trono em si é mantido no topo de uma plataforma vermelha e branca de 3 níveis e tem várias espadas e machados plantados no chão do primeiro e terceiro níveis, sendo os do primeiro relíquias enferrujadas dos 20 reinos fundadores. Eles quase gritaram de choque quando Ian colocou o dedo na boca em um gesto de silenciamento. Eles imediatamente entenderam a dica. Parece que eles não foram detectados até agora nem pela figura nem pelos 5 anciãos, então Ian tentará tirar algo disso. Mas mesmo essa informação foi suficiente para Garp e Sengoku, a autoridade máxima do governo mundial, que supostamente eram os 5 anciãos, que Sengoku conheceu no passado em muitas reuniões, eram na verdade apenas servos de alguma pessoa desconhecida. Apertando os olhos enquanto focavam no alto trono, eles notaram a pessoa usando um véu para cobrir o rosto, deixando apenas os olhos vermelhos visíveis. No entanto, uma coisa era aparente para eles, incluindo Ian, a postura da figura e o corpo eram de uma mulher. Ian, ao contrário deles, foi capaz de notar um detalhe adicional. A pele da mulher era azul, azul escuro, o que, quando adicionado à iluminação inferior daquela plataforma alta, tornava difícil brilhar qualquer detalhe. Então ela é uma delas, Ian pensou consigo mesmo. Isso complicou muito as coisas. Ele estava aqui apenas para mostrar a Garp e Sengoku a verdade sobre o que eles serviram antes.
Como eles não estavam servindo ao mundo, mas sim aos caprichos de um líder oculto. Mas agora as coisas ficaram mais complicadas do que isso. Eles começaram a ouvir o que os mais velhos diziam. Um dos 5 anciãos, aquele com uma cicatriz no lado esquerdo do rosto e usando um chapéu sobre os impasses cinza, falou para a figura no topo. Insama, quais são suas ordens? Ele perguntou. A figura ficou em silêncio por alguns minutos, com os 5 anciãos esperando pacientemente. Enquanto isso, os instintos de Yang gritaram para ele correr de repente, pois algo perigoso estava para acontecer. Ele se moveu para pegar Garp e Sengoku e teletransportá-los, mas já era tarde demais. Como eu havia falado, intrusores não poderão se mover nesta câmara. A voz não foi falada em voz alta. Em vez disso, estava revestido de um tom cheio de autoridade que reverberou nas mentes de todos os presentes. E para os horrores de Yan e companhia, de repente eles descobriram que seus corpos eram incapazes de se mover. Yan estava parado com as mãos estendidas para Garp e Sengoku. Ele tentou o seu melhor para se mover, mas achou impossível. Da mesma forma, Garp e Sengoku estavam parados ali parecendo chocados. Não importa o quanto tentassem, não conseguiam se mover. Que tipo de habilidade idiota é essa? Ele pensou com raiva enquanto fazia o possível para se libertar. Eles são, eu falei. Desta vez aquele tom de autoridade desapareceu. Como tal, todos os que estavam ali ouviram claramente a voz feminina, confirmando que o proprietário é mulher. Só então os 5 anciãos se viraram para olhar para Yan e companhia. Claramente, o líder estava perguntando quem eram os intrusos. Desta vez, o mais velho deles, que usava óculos e tinha uma espada de samurai, respondeu. Ex-almirante da frota Sengoku, o herói dos fuzileiros navais Garp, e o 5º imperador do mar Yan Lui. A figura respondeu, não acrescentando mais nada. Eu me levantei da cadeira dela e fiz o pedido. Matthews, ela disse. Sua autoridade de volta por completo. E assim Yan estava começando a se arrepender dessa curta viagem dele. O ancião mais velho levantou-se da posição ajoelhada e retirou a espada da bainha. Já faz um tempo desde a última vez, ele pensou consigo mesmo enquanto começava a caminhar perto dos 3 intrusos incapacitados. Garp, você ainda tinha algo para nós, que pena. Quanto a você, Sengoku, livrar-se de você não teria grandes repercussões. O mais velho pensou. Então seu olhar foi para Yan, que olhava furiosamente para todos eles. Yan Lui. Cuidar de você facilitaria as coisas para nós. Deixar você vivo pode nos deixar muitos problemas. Vou começar por você, pensou. Então decidiu que ele foi em direção a Yan. Aos olhos do espectador, parecia que o mais velho estava apenas andando, mas um simples passo seu o colocou bem na frente de Yan em uma chocante demonstração de velocidade, balançando a espada para decapitá-lo. Entretanto, tudo apareceu em câmera lenta aos olhos de Yan. Ele tinha certeza de que poderia facilmente matar esse ancião se tivesse mobilidade. Sua raiva finalmente atingindo o ponto de erupção, devido ao pensamento de deixar seus entes queridos, fez com que Yan explodisse externamente com o conquistador aqui. Isso é inútil, o mais velho pensou consigo mesmo. Ele sabia que as habilidades de seu mestre e o simples aqui do conquistador não o salvariam. Mas quando sua espada estava prestes a atingir a cabeça de Yan, uma mão a pegou. Era a mão de Yan coberta de escamas como se estivesse dentro de uma manopla. Yan liberou uma grande quantidade de eletricidade através de suas mãos na espada, fazendo o ancião ficar ali em convulsão antes de cair no chão e perder a consciência. Eu que estava assistindo notei isso enquanto ela observava, então ela tentou dar outro comando para prender Yan novamente. Não haverá resistência da intru. Ela ainda estava falando quando Yan liberou uma enorme quantidade de eletricidade de seu corpo. A quantidade foi tanta que cobriu a enorme câmara com luz azul e bloqueou a visão dos mais velhos e de imagem. Então Yan agarrou Sengoku, que estava parado ali ainda incapaz de se mover, e Garp, que havia tentado a mesma coisa que Yan e surpreendentemente conseguiu se mover. Então ele os teletransportou de volta para onde estavam antes de cair no chão, exausto. Esgotamento mental. Os mais velhos acordaram o amigo caído e voltaram para a posição ajoelhada, deixando-me pensando. Ele era um D também, ela disse depois de um tempo. Principalmente para si mesma, enquanto os mais velhos permaneciam em silêncio. Capítulo 105. Um segredo descoberto. Tão repentinamente quanto estavam prestes a morrer, Yan, Garp e Sengoku estavam de volta ao quarto de onde saíram. Eles ficaram ali no chão depois da queda. Ugi, Garp e Sengoku gemeram de dor. Yan pode controlar isso com mais precisão do que isso, mas ninguém o culparia por estragar tudo depois do que aconteceu. Ele se levantou do chão e olhou para Garp e Sengoku respirando pesadamente. Antes ele balançou a cabeça e então se deitou no sofá e tentou relaxar os músculos tensos e a mente. Pode parecer que Yan era impulsivo neste momento, mas na verdade ele já havia pensado bastante nas coisas antes de fazer isso. Como originalmente ele queria dar informações e provas sobre imagem para Garp e Sengoku em troca de informações sobre o clã D, e isso serviria a 2 propósitos. Retribuir-lhes pela confirmação das coisas em primeiro lugar, e tê-los totalmente ao seu lado em segundo lugar. Mas quanto mais Yan pensava em imagem do anime original na época, mais ele suspeitava dele. Ou ela, como ele veio testemunhar mais cedo. Yan pensou que eu poderia ter sido um Diavoloi. Então, com essa suspeita em mente, ele tentou atingir 3 coelhos com uma cajadada só, lidar com o assunto de Garp e Sengoku e ao mesmo tempo confirmar ou desconsiderar a nota de que sou um Diavoloi. Fazer isso, sabendo como os Diavolois são extremamente fortes, foi culpa exclusiva de Yan desta vez. Ele os havia subestimado, e entrou às cegas. Isso pode ser atribuído ao seu aumento de força, o que levou sua arrogância a assumir o controle. Ele se assegurou de que mesmo na pior das hipóteses ainda poderá lutar e escapar. O que de fato aconteceu, mas as repercussões por trás da habilidade que ele testemunhou de imagem foram desastrosas para qualquer outra pessoa. Eu era um Diavoloi.
Disso Yan não tinha dúvidas agora. Até Garp e Sengoku testemunharam isso, significando que o governo mundial e essencialmente os nobres mundiais estavam sob as ordens de um Diavoloi, que, de acordo com a voz falando através de links para Yan, está determinado a destruir o mundo. E então havia aquela habilidade de comando. Se ele não explodisse de raiva naquela época, não haveria mais Yan Lui neste mundo. Mas pensando mais nessa habilidade, as coisas começaram a ficar claras. O D, os nobres do mundo. E eu sou. Estava tudo conectado. Puta merda, Yan amaldiçoou em sua mente quando chegou a uma conclusão. A essa altura ele já havia recuperado a calma de antes. Garp e Sengoku finalmente se levantaram do chão enquanto Yan os olhava. Eles se sentaram antes de respirar fundo para se acalmarem. O que diabos aconteceu? Sengoku foi o primeiro a falar ao se dirigir a Yan. Ele de forma alguma culpou Yan. O próprio fato de Yan fazê-lo saber que seu governo não era tão justo quanto ele pensava compensaria qualquer raiva por colocar sua vida em perigo. O fato de haver um líder oculto conduzindo-os aos seus próprios caprichos enojava ele e Garp. Garp levantou o ouvido esperando pela resposta. Isso foi um diávolo e respondeu Yan, dizendo apenas uma frase simples. Mas para os ouvidos de Garp e Sengoku, foi como se um trovão tivesse caído. Eles não queriam acreditar, mas sabiam que ele estava falando a verdade. Como eles sabiam? Em primeiro lugar, seriam os olhos assustadores de Mage. Em segundo lugar, foi no momento em que Yan descarregou muita eletricidade iluminando o salão que eles testemunharam a pele azul de Mage. Aquilo não era humano ou qualquer raça conhecida. Então só poderia ser um Diavoloi. Seu líder oculto era na verdade um demônio. Ele mesmo havia lutado contra um deles e sabia que eles estavam além do mal. E este era o líder das sombras. Eles levaram alguns segundos para processar as coisas antes de Sengoku perguntar mais uma vez a Yan. Por que não conseguimos nos mover quando ela falou? Ele perguntou. E como você e Garp se libertaram disso? Ele adicionou. Ele havia testemunhado ambos os eventos porque era o mais próximo deles. Ele viu Yan de repente agarrar a espada que deveria matá-lo com um só golpe, e então viu Garp mover uma perna para frente. Enquanto isso, ele tinha certeza de que não conseguiria se mover por mais que tentasse. Até mesmo sua transformação estava bloqueada nesse estado. Yan ficou em silêncio por um tempo. Ele havia pensado sobre isso antes. O que os nobres do mundo dizem sobre si mesmos? Yan fez uma pergunta em resposta aparentemente de forma aleatória. O que isso tem a ver com isso? Garp perguntou desta vez. Ele estava em silêncio e processando as coisas. Apenas me responda. Yan insistiu, ao que eles cederam e responderam. Que eles são descendentes de Deus, respondeu Sengoku, mesmo sem saber o que Yan queria dizer. Exatamente. Yan sorriu com isso. Então, para que sejam assim, tem que haver um Deus, ou pelo menos houve um em algum momento. Yan continuou perguntando. Mas desta vez as engrenagens giraram na cabeça de Sengoku em um ritmo rápido, fazendo-o entender instantaneamente o que Yan queria dizer. Você não quer dizer que este é um Deus? Ele perguntou cético. A ideia de que um Deus existia era algo que ele não estava disposto a sequer considerar. O que? Garp ficou chocado ao se virar para ver a resposta de Yan. Não, ela não é, disso eu tenho certeza. No entanto, isso não significa que ela não possa fingir ser assim. Yan negou antes de jogar a isca neles. Então você quer dizer que estou brincando de Deus com o governo mundial? Sengoku disse. Pensando consigo mesmo, ele descobriu que isso era mais realista. Yan assentiu. De fato, eu conheci um filho da mãe arrogante chamado Enel no passado governando Scipieia. E devido à sua habilidade de captar todos os sons na Ilha do Céu, ele se considerava um deus, e o resto das pessoas fracas acreditava como tal, simplesmente porque ele era capaz de espionar qualquer um e aplicar punições ou como ele chamava de julgamento divino. Yan falou sobre seu encontro passado para explicar as coisas de forma mais simples para eles. Rindo das palavras julgamento divino. Agora, você viu o poder de Mage. Você não acha que tal poder seria semelhante a um deus? Ele perguntou. Ambos estavam começando a entender as coisas agora. De fato, respondeu Sengoku, ainda pensando consigo mesmo. Mas para eu ser o deus que os nobres do mundo adoram, ela tem que ser bem velha, sabe? Garp, entretanto, foi quem perguntou desta vez. Eu sei que parece impossível, mas não sabemos quase nada sobre os Diavoloi e quanto tempo eles vivem. Pode até ser que o poder seja hereditário e o Image atual não seja aquele que os nobres começaram a adorar e acho que eles são descendentes. Além disso, se você pensar mais sobre isso, começa a fazer ainda mais sentido. Yan disse. Eles concordaram que não sabem muito sobre eles. O que você quer dizer? Sengoku perguntou. Bem, como são chamados os D pelos nobres mundiais? Ele lhes fez novamente uma pergunta em troca. Garp gemeu. Ele estava ficando bastante irritado com Yan, mas Sengoku pensou sobre isso enquanto respondia. Arqui-inimigo de Deus. Ele disse. Então, Garp não foi capaz de se libertar das palavras vinculativas de Deus antes? E ele é um D, isso não o torna um inimigo natural de Deus? Yan disse e sorriu. Tudo fazia sentido para ele agora. Sengoku pensou sobre isso e não pôde deixar de concordar com Yan. Esta foi a resposta à sua pergunta anterior sobre como ambos conseguiram escapar. Mas Garp tinha algo mais a dizer, mesmo sentindo que o que Yan disse estava bastante correto. Mas você também conseguiu se libertar. E você não é um D, ele disse. Com isso Yan suspirou. Parece que seu pai escondeu algo dele quando lhe contou sobre seus pais no passado. Eu teria que presumir que sim, especialmente porque não sei qual era o nome completo dos meus pais. Ele disse. Eles acenaram com a cabeça enquanto cada um deles mergulhava profundamente em seus próprios pensamentos. Capítulo 106, Ilha Mieiro.
Yan não sabia dessa informação específica sobre seus pais, que eles eram do D. Afinal de contas, seu pai disse sobre eles foram seus primeiros nomes e algumas aventuras que tiveram junto com quais eram seus sonhos. Mas Yan só sabia seus nomes como Alyssa e Juan Louis. No entanto, agora era bem possível que fosse um deles ou talvez ambos fossem do clã D. Ou seja, ao dar à luz a ele, Yan também estava. Ele não sabia como se sentir sobre isso. Mas ele se consolou com o fato de que essa habilidade de imagem não funcionaria mais com ele. Da última vez, ele o segurou quando foi pego de surpresa. Mas da próxima vez ele não estará. Ele aprendeu uma lição dessa época. Uma lição para nunca subestimar alguém por causa da arrogância. Ele balançou a cabeça com esses pensamentos específicos e fez questão de ligar para seu pai mais tarde e perguntar sobre seus pais. Ele voltou seus olhos para Garp e Sengoku. Ambos estavam imersos em seus próprios pensamentos. Talvez sentindo, eles olharam para ele. Qual foi o seu propósito desta vez? Yan Louis. Sengoku perguntou. A essa altura ele sabia que Yan já sabia sobre mim de antemão. Ou pelo menos sabia que alguém escondido estava liderando o mundo das sombras. Então, ao mostrar isso a eles, ele tinha algo que queria deles. Ele tinha quase certeza disso. Garp apurou os ouvidos para a resposta. Ele também pensava que Yan tinha algo que queria deles. Não pense demais. É simplesmente porque sinto que vocês dois são bons rapazes e merecem saber a verdade. Eu já tinha um palpite sobre ser um diávolo e queria provar isso, ao mesmo tempo em que mostrava a verdade. Afinal, vocês são nossos aliados. Yan disse. E era verdade porque ele sabia que eles eram os mocinhos do anime, e valiam apenas serem seus aliados. Ambos assentiram. Mesmo que Sengoku sentisse que algo mais estava em jogo. Ainda assim, a compreensão de que o seu governo mundial e o porquê dos nobres mundiais serem seres tão malignos era resultado de um governante oculto chamado Imagem ainda era chocante para eles. Afinal, esse trono deveria implicar que não havia um governante único. Ou melhor, nenhum governante egoísta. Mas aparentemente era apenas uma decoração agora. Seu propósito nunca foi cumprido. Ambos se entreolharam e assentiram. Garp queria se aposentar da marinha durante todo esse tempo para nunca estar sob o comando dos nobres mundiais. Da mesma forma, Sengoku, que era o mais próximo deles, pensava o mesmo. Mas agora, depois desta revelação, ambos iriam abandonar a marinha. Sem mencionar que provavelmente enviariam assassinos contra eles porque agora sabem algo que não deveriam. Embora tivessem certeza de que seriam anunciados publicamente como tendo acabado de se aposentar e depois morrido de velhice. Garp escolheu esse momento para conversar. Ele estava em silêncio e processando as coisas. Mas de forma alguma ele era estúpido, como a maioria das pessoas foi levada a acreditar. Como os D são especiais para conseguir escapar do controle de imagem? E essa habilidade é de todo o diávolo ou apenas de imagem? Ele perguntou sério. Ao fazer essas perguntas, ele mostrou a Yan que confiava em sua teoria sobre ser um deus. Mas, infelizmente, nem mesmo Yan sabia essas respostas. Ainda. Então ele balançou a cabeça. Tudo que temos agora são suposições. Pode ser que o povo D tenha uma constituição especial ou algo assim. Afinal, eles são conhecidos por sua força de vontade. Ou pode até ser que sejam inimigos dos diávolo desde tempos passados. E essa seria a maneira da natureza equilibrar as coisas. Eu realmente não sei, mas prometo que se eu descobrir o motivo, contarei a você o mais rápido possível. Yan disse. Mais uma vez, tudo que ele disse foram suposições. Quanto à sua segunda pergunta, sou levado a acreditar que não é algo que todo diávolo seja capaz de fazer. Caso contrário, aquele que matamos poderia ter matado a maioria de nós naquela luta que tivemos no passado. E ela tem a habilidade mais poderosa deles? Mais uma vez, só eu estou adivinhando. Yan balançou a cabeça e parou de falar. Mesmo que sejam adivinhados, não são sem razão. Acho que você está no caminho certo, Yan. Garp disse depois de pensar um pouco. Ele sentiu que uma das suposições de Yan se tornaria realidade. Até Sengoku teve que admitir isso com um aceno de cabeça. Yan assentiu em resposta. Vou tentar ajudar você, então não entre em pânico, disse Yan. E quando os viu acenar com a cabeça, ele se aproximou primeiro de Garp e colocou a mão em seu ombro. Ele fez a mesma coisa que fez com o velho rei. Ele girou sua energia no corpo de Garp, curando todos os ferimentos, interno e externo. E então ele rejuvenesceu seu corpo para fazê-lo se sentir mais jovem do que antes. Depois de um tempo, o processo foi concluído e Garp se levantou e se espreguiçou um pouco, com choque aparente em seus olhos. Sengoku estava prestes a perguntar o que aconteceu, quando Yan se aproximou dele. Ele escolheu confiar nele já que Garp parecia bem. Alguns minutos depois, Sengoku compartilhou o olhar chocado de Garp. Ainda há muitas coisas que eu não sei, e eventualmente vou chegar ao fundo disso. Até lá, terei que me despedir de você, Yan disse finalmente após alguns minutos de compartilhamento silêncio. Certo. Adeus. E obrigado. Garp se despediu, e agradeceu a Yan pelo que ele fez por eles. Do jeito que estava se sentindo, ele sabia que Yan lhe havia feito um grande favor. Sengoku assentiu, ainda fora do choque. Então Yan foi engolfado pelas sombras e falou uma última coisa antes de desaparecer completamente. Tenha cuidado de agora em diante. Ele disse. E então ele se foi, deixando os dois homens pensando profundamente sobre isso. Quando Yan ressurgiu, ele estava na Odisseia. Seu navio. Olhando ao redor, percebeu que estava atracado em uma ilha. Pelo que ele podia ver, ele adivinhou que esta ilha era o destino deles antes. Ilha do Amieiro. De repente suas orelhas se contraíram. Ele captou o som da luta vindo de dentro da ilha. E adivinhei que era sua tripulação insinuando seus alvos.
Ele saiu do navio em direção ao chão e começou a falar. Vou guardar você dentro do ringue, caso algum idiota decida que não há problema em machucar você para se vingar de nós, disse Ian em direção ao navio. Ele estava falando como se ela estivesse viva, e ainda por cima como uma pessoa. Mas ele sabia que se ligasse à voz de todas as coisas, ele a teria ouvido agradecer. Pena que ele ainda não estava confiante em controlá-lo. Antes ele o guardou dentro do ringue, o que sua tripulação não conseguiu, pois ele o tinha com ele antes de começar a caminhar em direção ao local onde a luta estava acontecendo. Capítulo 107. Avassalador. Na Ilha do Amieiro. Numa clareira. Parados ali de um lado, estava a figura de 3 mulheres e um cara. A primeira mulher, e a mais baixa de todas, tinha 1,80 centímetros de altura. Ela tinha uma figura esculpida que era fina como um barbante, mas era evidente que ela tinha músculos fortes. Sua cintura era afilada e ela tinha uma pele pálida. Um par de sobrancelhas arqueadas olhava para cílios arrebatadores e olhos verdes claros. Suas orelhas delicadas emolduravam o nariz de botão. Uma série de dentes deslumbrantes, brancos como um anjo, brilhavam enquanto ela soprava suavemente as unhas vermelho carmim. Seu cabelo verde escuro estava preso em um rabo de cavalo e se movia levemente com um menor movimento. Seus lábios inchados em forma de coração se apertaram em uma linha fina quando ela percebeu os olhares que ela e sua família estavam recebendo do outro lado. Foi um olhar cheio de luxúria. Ela praticamente podia ouvir os insultos passando por suas mentes. TSC. Ela estalou a língua enquanto se virava para sua irmã mais velha. Irmã mais velha, não vamos acabar com eles já? Ela se dirigiu a ela enquanto se voltava para o grupo em frente a eles e olhava maliciosamente para eles. A voz dela. Bem, você realmente não pode culpá-los pelo tipo de roupa que você está vestindo, Stella. A irmã mais velha respondeu secamente, fazendo Stella fazer beicinho enquanto cruzava os braços e batia a perna que calçava a bota no chão. Era verdade, porém, já que suas roupas eram minúsculas. Com ela vestindo pequenos shorts de couro preto chegando às coxas, e um top preto expondo seu umbigo e o piercing prateado nele, bem como a óbvia formação de abdômen sexy começando a aparecer nela. Na cintura ela tinha 2 punhais embainhados. A irmã mais velha de quem ela estava falando era igualmente de uma beleza estonteante. Com 183 centímetros de altura e exalando uma sensação de calor. Com um olhar para ela, alguém se encontraria adorando em seu altar. Seu rosto perfeitamente simétrico com olhos azuis claros, queixo arredondado e nariz pequeno, acentuado por seu cabelo loiro girassol na altura do meio das costas, que estava bem trançado. Sua figura gostosa, embora escondida com roupas decentes, uma camiseta cinza e calça azul escura, ainda era aparente para todos. No entanto, ela não tinha nenhuma arma consigo, ao contrário do resto de sua família. Esta era Helene. É Robin, você vai ajudar desta vez? Helene ignorou a irmã mais nova e perguntou à garota mais alta ao lado dela. Essa era Robin, que não mudou muito em termos de aparência exceto que ficou mais linda. Sua roupa agora é uma saia longa semelhante a um sari salmão com um colete de couro azul marinho com zíper parcial e decote em V e uma imagem de sua Akuma no Miyouji. Um verdadeiro crisantemo morifolium está impressa no peito esquerdo perto do ombro que a expôs. Barriga junto com óculos escuros e sapatos rosa de salto alto. Robin assentiu. Sim, precisamos cuidar disso rapidamente antes que Ian volte. Ela respondeu. Helene assentiu. Enquanto isso, a última pessoa ao seu lado apenas balançou a cabeça. Ele era bastante alto, chegando a 230 centímetros. Ele estava todo coberto de pelos, apontando para o fato de que ele era um Vison. Um Vison leão. Ele usava calças largas pretas enfiadas nas botas marrons que chegavam aos joelhos, junto com uma camisa verde escura que era um pouco maior para seu tamanho, como ele gostava. Em sua cintura, uma espada estava amarrada. Ele percebeu que na frente deles, os 2 capitães piratas de sua tripulação finalmente foram chamados e chegaram ao local. Vasco Shot e Avalo Pizarro, junto com cerca de 150 piratas regulares sob seu comando. Como você nos encontrou? E qual é o seu propósito? Avalo foi quem falou primeiro para grande aborrecimento de seu co-capitão. Bert não lhes deu tempo para reagir e continuar, entretanto, enquanto ele simplesmente balançava a espada com as mãos em um movimento brusco, enviando uma lâmina de ar contra eles. Robin também aproveitou a deixa para atacar, junto com Stella. Eles eram os únicos com habilidades que podem afetar várias pessoas. Robin atacou várias pessoas fazendo seus braços brotarem sobre elas e contê-las, e fazê-los perder a consciência. Outra parte deles foi eliminada pela enorme lâmina de Bert, e então correntes envolveram muitos outros e apertaram até que eles se soltassem. Assim, uma grande parte dos piratas foi eliminada, aparentemente por um movimento casual deles. A facilidade com que fizeram isso fez com que os piratas restantes chorassem de medo enquanto corriam para fugir, deixando apenas os 2 capitães piratas e 3 outros piratas que se mantiveram firmes. Bert balançou a cabeça ao ver um deles correr corajosamente em direção a eles e pular para o céu antes de tentar atacar, pois parecia estar se transformando em alguma coisa. Infelizmente para ele, Robin não estava com disposição, pois eles não estavam aqui para brincar. Ela fez brotar uma mão gigante e bateu nele com toda a força que pôde, o que resultou nele ser incapaz de se esquivar da mão que se aproximava e ser lançado ao céu como uma bala. Mesmo que a queda e o ataque não o matassem, ele sentiria muita dor. Os outros 2 piratas que ficaram também ficaram nervosos depois de ver isso. Quem diabos são vocês? Avalo perguntou mais uma vez, desta vez com um tom um pouco medroso. Você deveria ter ficado na prisão. Helene bufou.
Ela ergueu as mãos e fez a energia das trevas aparecer sob os 2 piratas restantes que estavam junto com seus alvos, aos quais eles caíram abruptamente. Então a escuridão desapareceu, e Helene a fez reaparecer no céu perto de Bert, que aparentemente deu apenas um passo, mas se moveu uma distância de 20 metros deixando 2 corpos ensanguentados e imóveis atrás dele. E assim, apenas seus 2 alvos que pareciam estar suando sobraram. O chute do Vasco foi o primeiro a reagir. Ei, vamos falar sério, esses caras são problemáticos. Ele falou em um tom que indicava ao contrário do que disse, mostrando que estava bastante bêbado com isso. Mas por dentro ele estava bastante furioso com eles. E ele mal podia esperar para matar todos eles, rasgando-os membro por membro. Seu companheiro fugitivo acenou com a cabeça. Eles estavam prestes a se mover e fazer algo quando algo aconteceu. Não temos tempo para isso, disse Helene. Antes que ela apontasse as mãos para eles, de onde as sombras fluíam para eles. Poucos segundos depois, ela o segurou por muitos tentáculos de sombras que cortariam suas habilidades de Akuma no Mi. Então ela acenou com a cabeça para Bert e companhia. Stella e Robin fizeram um ataque combinado, com Robin fazendo uma mão gigante ainda maior que a anterior, e Stella fazendo suas correntes envolverem a mão até parecer que a mão estava coberta por uma armadura. E essas correntes eram de cor dourada, o que as tornava bastante mortais. A mão desceu sobre a Valo, que não conseguiu se mover ou se transformar. O próprio Bert olhou para isso antes de dizer, não mate. Ele disse, antes de entrar em ação e mirar no sujeito grande e bêbado. Numa velocidade impossível de acompanhar para quem assistia, ele atacou 6 vezes de 6 direções diferentes. O único som resultante disso é a eletricidade que ele utilizou no ataque. Ao terminar, nem olhou para trás, enquanto o Vasco atirou e caiu tentando agarrar a garganta e estancar o sangue. Tudo em vão. Bert sabia que era sua responsabilidade matar quaisquer inimigos da tripulação, e somente quando necessário permitir que as meninas o fizessem. Isso era o que Ian queria, mesmo que as meninas concordassem com tal coisa, mas ele concordou com Ian nisso. Ainda assim, Helene ter assistido isso de lado não foi um problema. A razão pela qual Ian não queria que eles matassem é para que não manchassem as mãos com sangue, não porque não pudessem. Bert alcançou a Valo, que estava enterrada em uma caixa e aparentemente meio morto. Ele pulou no poço e quando o alcançou disse, exatamente como Helene disse, você deveria ter ficado na prisão. Ele sussurrou, antes que ele enfiasse sua espada em seu coração e acabasse com seu sofrimento. Ele pulou de volta e caminhou em direção às garotas. E assim que ele os alcançou, Helene o surpreendeu ao dizer, você pode sair agora. Ela disse olhando para uma árvore. Todos se viraram para olhar para onde ela falava e esperaram que a pessoa se mostrasse. Caso contrário, eles não conseguiram notar nada naquela árvore. Capítulo 108. Uma pegadinha. Todos eles estavam tensos e em guarda, pronto para atacar a qualquer momento. Eles não esqueceram que provavelmente encontrariam Dragon, e este poderia muito bem ser ele, ou pelo menos alguém trabalhando sob seu comando. Stella tinha suas correntes balançando enquanto elas se moviam ao seu redor, prontas para protegê-la se necessário, ou atacar se fosse necessário. Robin não precisava mais cruzar os braços para usar sua habilidade, dando-lhe mais sutileza na hora de usar sua habilidade, mas ela ainda gostava de apontar para o local que estava prestes a atacar. Então ela estava com os 2 braços em posição de luta, pronta para usar sua habilidade em um segundo. Enquanto isso, Helene, que era a única capaz de detectar essa pessoa, estava se concentrando em seu lugar, tentando saber mais sobre ele. Bert estava com a mão na espada e se virou brevemente para olhar para Helene. Mas quando ele estava prestes a fazer uma pergunta, eles foram atacados de repente. Múltiplas lâminas de ar foram lançadas de onde Helene dissera que a pessoa estava escondida. As lâminas eram enormes e exigiriam que Bert, a pessoa mais hábil com espada da tripulação, se concentrasse um pouco para poder enviar metade desse número. É claro que se alguém fosse tão forte quanto Ian fisicamente, isso seria bem fácil. A tripulação evitou rapidamente o ataque, tornando-se vigilantes imediatamente. Aparentemente essa pessoa era um inimigo. As lâminas de ar deixaram danos devastadores no solo onde impactaram. Mas Helene falou de repente. Eu perdi ele. Ela disse um pouco frustrada porque deveria ser ela quem consegue se esconder e ninguém consegue detectá-la, e não o contrário. De suas costas, enquanto ainda olhavam para a árvore onde seu inimigo deveria estar, veio outro ataque repentino semelhante ao anterior, exceto que as lâminas de ar ficaram ainda maiores em tamanho. E assim que eles se preparavam para evitá-los, outra onda furiosa de lâminas de ar veio do outro lado com a intenção de dissecá-los em pedaços, seguido por outro do lado para onde eles estavam prestes a se esquivar, e continuou a chover de todos os lados, deixando-os cercados e sem lugar para se esquivar. Merda, Bert amaldiçoou baixinho. Ele percebeu que para uma pessoa ser capaz de disparar aquelas lâminas de ar tão facilmente, significaria que essa pessoa era tão forte quanto um imperador. Ele não sabia se era Dragon, pois ele não era conhecido por usar uma espada. Talvez fosse Miel quem queria testá-los ou algo assim, mas Bert achou que isso era improvável, já que ninguém sabia que eles estavam indo para Alder Island, além de Dragon. Stella, vendo a situação em que se encontravam, respirou fundo antes de usar sua habilidade de fazer enormes correntes aparecerem ao redor deles. Ela os fez aparecer em uma forma circular, um ao lado do outro, até que se encontrassem no céu formando uma cúpula. Então ela fez outra camada e mais uma antes de se sentir um pouco exausta. Afinal, ela havia feito uma cúpula de 3 camadas com enormes correntes com diâmetro de 8 metros. Então Bert, que viu isso, apressou-se em instruí-la assim que as lâminas atingiram a primeira camada. Mude-os para diamante agora. Ele gritou.
E mesmo que ela se sentisse um pouco cansada, não era algo que a faria parar de lutar tão cedo. Então ela fez o que lhe foi pedido, mesmo sem saber por que ele queria que ela fizesse isso. Mas depois que ela fez o que ele disse, ela entendeu imediatamente o porquê. As lâminas se moveram sem impedimentos através das camadas até começarem a lutar com a última camada de correntes, que ela transformou em diamante, antes de eventualmente não conseguir cortá-los e se dissipar. Helene, você sabe onde ele está? Bert perguntou a Helene, mas ela apenas balançou a cabeça. Ainda me sinto frustrado por não ser capaz de detectá-lo. E então Stella fez as correntes desaparecerem ao notar Robin pronto para atacar. Do lado de fora da cúpula, enormes cortes no chão ao redor da cúpula de correntes eram aparentes. Mas as correntes azuladas resistiram enquanto as lâminas de ar não conseguiam cortar. E assim que a cúpula começou a cair, enormes braços gigantes apareceram no lugar da cúpula, cada par cruzado e pronto para atacar. O que eles fizeram assim que as correntes foram liberadas? Todos os pares enviaram enormes lâminas de ar em forma de X em todas as direções, dissecando as árvores em seu caminho de forma circular até cruzarem uma distância de cerca de 400 metros antes de se dissiparem. Isso deu à tripulação um pouco de tempo para respirar, para que se preparassem para lutar seriamente contra essa pessoa e ao mesmo tempo se livrar de seus esconderijos. De repente, o som de passos foi ouvido ao redor da nova clareira da floresta feita por Robin quando uma pessoa se aproximou para eles verem. Era um jovem de cerca de 20 anos de idade. Sua altura chega a 209 centímetros, com o cabelo preso em um rabo de cavalo que chega até o pescoço. Alguns fios caíram em seu rosto, mas não conseguiram esconder seus olhos castanhos muito claros. Suas feições eram bem definidas, com um queixo pontiagudo e maçãs do rosto angulares, e no geral o colocariam como um jovem bonito. Ele estava vestindo shorts pretos que ultrapassavam os joelhos, junto com uma camiseta branca normal. Tudo isso não conseguiu esconder sua figura robusta e esbelta. Atualmente ele tinha uma mão no bolso, com a outra segurando uma espada e apontando para baixo, enquanto olhava para eles com um sorriso malicioso. Este era Ian Louis, e ele tinha acabado de pregar uma peça em sua própria equipe. Ele embainhou a espada na cintura, na bainha, antes de avançar em direção a eles. E assim que ele os alcançou, todos se aproximaram. Seu idiota! Você sabe o quão tenso e frustrado eu me senti? Helene gritou na cara dele assim que o alcançou, antes que ela agarrasse a orelha dele com a mão e começasse a repreendê-lo. Enquanto isso, Ian apenas ria nervosamente. Ah, 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 ah. Bert embainhou a espada com um pequeno sorriso. Tudo fazia sentido agora. Quem, exceto Ian, pode enviar tantas lâminas de ar e pode se esconder completamente dos sentidos de Helene? As meninas riram do que estava acontecendo antes de Helene finalmente soltá-lo e ele começar a falar. Tudo bem, vamos voltar para o navio. Quando chegarmos lá, contarei o que aconteceu antes de começarmos a navegar novamente. Ele disse enquanto liderava o caminho de volta para a costa da ilha. Capítulo 109, Dragon. Assim que Ian e companhia chegaram à costa, ele tirou o navio do ringue e com um passo suave, saltou alto para o céu e pousou no convés com o resto logo seguindo. Espere, já volto, ele disse antes de começar a andar. Então ele foi até o depósito e tirou algumas cadeiras, segurando duas nas mãos e o resto com sua habilidade de telecinesia. As cadeiras eram apenas de madeira normal, mas dariam conta do recado. Então, quando todos se sentaram, Ian tossiu para chamar a atenção deles. Tudo bem. Primeiro de tudo, não navegaremos por um tempo, ele disse iniciando a conversa. Como sempre, foram apenas Robin e Helene que perceberam alguma coisa. Você quer ficar aqui até encontrarmos Dragon? Helene perguntou em compreensão. Tanto ela quanto os demais ficaram com a impressão de que depois de se livrarem dos fugitivos, o que já fizeram, navegariam e encontrariam Dragon no mar. Sim, esse seria o melhor curso de ação. Ian confirmou com um aceno de cabeça. Ela assentiu com a cabeça. Afinal, ela não discordou. Tudo bem, agora comece a contar o que você está escondendo. Helene olhou para ele logo depois. Ele riu enquanto acenava com a cabeça e começava a falar. Bem, você sabe que eu já fui encontrar Garp Sengoku. Então vou te contar por enquanto. Ele falou. E então ele contou a eles tudo o que aconteceu até agora. Como já sabiam, ele foi perguntar sobre o D com que começou. Em seguida, ele passou a explicar como precisava dar algo em troca para que lhe dissessem o que ele precisava. E esse algo era informação sobre o líder oculto do governo mundial, Image. Ele contou a eles como teletransportou todos para a sala do trono vazia, onde encontraram eu e os 5 anciãos ajoelhados. Foi nesse momento que Helene acabou gritando de choque. Você fez o quê? Ela gritou de frustração. Não se poderia culpá-la. Seu amante provavelmente se opôs à entidade mais poderosa deste mundo e falava com indiferença sobre isso. O resto, incluindo Robin, não sabia o que estava errado, então apenas ficaram em silêncio com a confusão óbvia em seus olhos. Tosse sim. Foi necessário como uma troca. Ian estava suando de nervosismo enquanto tentava explicar seus motivos. Mas Helene o interrompeu. Você sabe que isso é apenas um monte de besteira. Conte o verdadeiro motivo, agora Ian. Helene falou com uma expressão inexpressiva, sem acreditar nele nem por um segundo. Tudo bem, suspiro foi para confirmar um palpite meu. Se eu sou um diávolo ou não. Mas eu realmente queria que Garp e Sengoku vissem isso para que eles estivessem completamente do nosso lado. Ian suspirou. Helene conseguia ser assustadora quando queria. Ela apenas assentiu e pensou no que ele estava dizendo. Ela então notou o resto parecendo confuso e forneceu-lhes o conhecimento necessário sobre o que ela já conhecia. Ao que eles finalmente souberam porque ela entrou em pânico.
De qualquer forma, descobri que sou uma mulher, ou melhor, uma diávolo feminina. Então Ian continuou falando e contando a história de como eles descobriram aquela habilidade onde ela pode simplesmente pedir algo e seus corpos seriam forçados a ouvir muitos horrores da tripulação. E também de como 5 anciões aparentemente não eram apenas decorações e, na verdade, eram bastante fortes. O que era algo que Helene e Ian se perguntavam quando ainda estavam vivos e assistiam ao anime. E então, quando Helene perguntou como eles conseguiram escapar, ele lhe forneceu informações para que ela não ficasse com raiva novamente. Ele contou a ela como conseguiu escapar de sua prisão e como se teletransportou para fora de lá, porque provavelmente ele próprio era um D. E também de como Garp foi capaz de escapar de sua ligação, mas Sengoku não conseguiu, o que apenas provou seu palpite. Então ele começou a falar sobre as teorias que havia compartilhado com os dois velhos, Garp e Sengoku, sobre como eu posso ser o suposto deus que os dragões celestiais adoram e do qual se autodenominam descendentes. Era sabido como o grande reino foi atacado pelos 20 reinos e destruído. Os 20 reinos são o que hoje é chamado de governo mundial. E então ele contou-lhes como os dois velhos confirmaram o que seu pai havia dito, que o grande reino era governado pelo D. E chegando a esse ponto, tanto Helene quanto Robin tinham uma expressão de compreensão em seus rostos. Então, os D são inimigos de mim? Robin perguntou. Ian assentiu. O grande reino era governado pelo D. Aliás, o D não pode ser colocado sob a habilidade de Magi, que é nada menos que o poder divino. E também, aliás, os D são chamados de inimigos naturais de Deus. Desde o grande reino foi destruído pelos dragões celestiais que se autodenominam descendentes de Deus. Não faz sentido para eles destruir a única raça de pessoas onde a habilidade de seu Deus não funciona e então marcá-los como inimigos de Deus? Ian disse. Quanto mais pensava nisso, mais se convencia de que era verdade. O resto assentiu com a explicação de Ian. E como eu era um diávolo, era bem possível que eles vivessem tanto tempo. Mas Ian tinha certeza de que a revelação sobre o D e o Image era apenas um pouco de toda a verdade sobre o mundo. Ele apenas teve um pressentimento. Ele também conseguiu saber qual era a história falsa. Ou melhor, adivinha o que era. Provavelmente dizia que o D era a família governante, e então se alguém do D chegasse à última ilha e descobrisse que iria travar uma guerra contra o mundo inteiro. Mas a verdade deveria ser algo mais do que isso. Ian se recusou a acreditar que isso era tudo que havia na história de Laug. Afinal, ele agora tinha um palpite sobre a existência dos Diavoloi na época em que o grande reino ainda existia, o que significa que os Diavoloi têm algo a ver com a verdade do mundo. Ele só precisava confirmar. Ele foi tirado de seus pensamentos quando Robin ligou para um repórter e estava folheando o jornal quando uma recompensa caiu. Ian pegou a recompensa, enquanto Robin ficou chocada enquanto continuava lendo. Quando ele viu sua recompensa, ele sorriu um pouco. Tinha aumentado. 3 bilhões e 600 milhões bagas. Seu status foi alterado de morto ou vivo para apenas morto. Ele sabia que tinha me irritado, mas era compreensível porque ele sabia de algo que poderia abalar o mundo inteiro e resultar numa guerra que abrangeria o mundo inteiro. Em sua descrição, algo novo foi adicionado. Recentemente, depois de se esconder um pouco, Ian Lui tentou matar a mais alta autoridade do governo mundial, os 5 anciãos, por razões desconhecidas. Ele bufou com isso, antes que ele se virasse para Robin e perguntasse: alguma coisa sobre Garp Sengoku? Ele disse. Ela sentiu. Diz que eles finalmente atingiram a idade da aposentadoria e aproveitarão efetivamente a vida no futuro. Ela disse. Ian deu um aceno de cabeça enquanto ria disso. Ele sabia o que eu estava fazendo. Para não prejudicar a reputação do governo mundial ao rotular Garp e Sengoku de traidores, eles disseram que se aposentaram. Depois disso, relaxariam a partir de agora. Se algum deles morresse, não seria culpa deles, pois já eram bastante velhos. Ele fez uma nota mental para avisá-los sobre possíveis assassinos mais tarde. Bert, que estava ao lado, conseguiu ver algo ao lado. Depois disso, ligou para Ian e companhia e contou-lhes sobre isso. Quando Ian se virou para olhar, percebeu imediatamente que era um navio. E não qualquer navio. Esse é o vento, vovó. Navio do Dragon. Ian anunciou. Chegou a hora da conversa deles. Capítulo 110. Reações à nova recompensa. Normalmente, o governo não aumentaria a recompensa para um imperador dos mares logo após anunciar sua primeira recompensa, a menos, é claro, que ele tivesse feito algo extremo para garantir isso. E Ian Lui fez isso. Ele havia feito uma coisa impossível, e isso resultou no aumento de sua recompensa. Portanto, não foi nenhuma surpresa que a maior parte do mundo se concentrasse no porquê. Por que ele atacou a mais alta autoridade do mundo? Ele estava planejando assumir o governo? E por que eles não conseguiram detê-lo? Ah, todos eles já estavam discutindo sobre ele desde antes. Isso só os tornou mais conscientes dele do que antes. Especialmente porque sua recompensa estava se aproximando dos outros imperadores do mar. A concessão de uma recompensa não reflete apenas a força de uma pessoa, mas também o nível de perigo que ela apresenta. O nome de Ian Lui já assustava as ovelhas, com os fuzileiros navais dizendo que ele está empenhado em destruir o mundo, e agora depois de 2 anos vivendo assustados a cada momento pensando que ele iria cumprir a ameaça pela qual era conhecido, ele voltou em busca do poder mais alto do mundo. Ao redor as pessoas estavam com medo, e não ajudou o fato de sua tripulação ter sido rotulada de piratas dos pesadelos. Em uma ilha bastante árida no Novo Mundo, nas profundezas da selva, havia uma simples casa de madeira situada entre algumas montanhas, o que a tornava suficientemente escondida. 2 homens adultos podem ser vistos perto da casa, cada um fazendo suas próprias coisas. O primeiro era um homem musculoso e de pele clara, com cavanhaque longo trançado e bigode.
Seu cabelo estava afro. Em seu rosto havia óculos de armação preta. Enquanto ele é visto vestindo uma camisa azul escura com padrões em zigue-zague vermelho e verde, gravata laranja com shorts marinho brancos. Este era Sengoku, o ex-almirante da frota dos fuzileiros navais. E agora ele estava meditando na posição de lótus enquanto juntava as palmas das mãos. Poucos sabiam, mas seu fruto estava centrado na meditação. Ele medita e quanto mais o faz, mais domina a habilidade de sua fruta. Uma coisa notável sobre ele é como seu cabelo permaneceu preto, e não ficou grisalho, como sua idade supunha dele. Parecia que a idade de seu corpo havia regredido para quase 40 a 50 anos, em vez de seu status de 79 anos. Ao seu lado estava Garp, sem camisa, dando socos no ar de maneira treinada. Assim como Sengoku, seu cabelo era preto. Tudo por causa de sua barba e bigode. Os dois estavam fazendo suas próprias coisas quando o jornalista passou voando. Garp pegou uma toalha enquanto começava a se secar e a chamou. Quando pagou e terminou, chegou perto de casa, sentou-se nos degraus e começou a ler. Depois de um tempo, ele não pôde deixar de soltar uma risada barulhenta. Isso irritou muito Sengoku. Então ele veio ver o que estava errado. Oi, Sengoku, olha só. Agora estamos oficialmente aposentados. Ha 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 ha. Garp continuou rindo alegremente. Sengoku pegou o papel dele e começou a ler também. Depois de um tempo ele olhou para Garp irritado. Isso é apenas mentira para evitar parecer mal aos olhos do mundo, seu idiota. Sengoku advertiu. Mas ele sabia que Garp já sabia disso, era assim que ele era. Garp apenas riu. Ambos sabiam o que isso significava. O governo enviaria assassinos atrás deles, não havia dúvida sobre isso. Também há algo sobre Yan aqui. Sengoku disse. E instantaneamente Garp parou de rir e se aproximou para ver. Quando ele viu a nova recompensa e o motivo dela, ele não pôde deixar de começar a rir desenfreadamente mais uma vez. Um suspiro cansado foi ouvido logo depois. Leste do país de Wano. Ilha Onigashima. Dentro da base de Kaido. A criatura mais forte e viva pode ser vista bebendo o quanto quiser. Ele foi subitamente interrompido de beber por um de seus subordinados. Senhor Kaido, temos notícias sobre essa pessoa. O subordinado ainda estava falando quando Kaido levantou a mão e o golpeou para o lado, com tanta força que ele vomitou sangue e perdeu a consciência. Então, soluço, alto. Kaido murmurou para si mesmo. Pelo canto do olho, ele viu um papel flutuando como resultado de seu golpe. Ele pegou e viu que era uma recompensa. Um de Yan Lui. Aumentara desde a última vez que o vira. Mais adiante, ele notou um jornal. Era sobre isso que aquele idiota estava gritando tão cedo? Ele pensou consigo mesmo, esquecendo que ele próprio estava bebendo tão cedo durante o dia. Quando ele leu e descobriu o motivo do aumento da recompensa de Yan, um sorriso não pôde deixar de se espalhar por seu rosto. Ele trouxe a cabaça enquanto bebia um grande gole de saquê, antes que ele risse e falasse alto. Nada mal, pirralho. Ele estava animado para conhecer esse tal de Yan. Já fazia um tempo que ele não tinha uma boa luta. Ele testaria esse cara, Yan, e depois o mataria. No território da Big Mom, a notícia também chegou até ela, mas ela não se importava nem um pouco com ele. Ela se contentou em comer as diversas comidas deliciosas que lhe foram servidas, enquanto sua tripulação permanecia em silêncio aos olhos do mundo. No entanto, 2 de seus mais novos membros da tripulação têm algo contra ele e ficaram furiosos quando Yan mais uma vez provou que ganhou sua recompensa atacando a autoridade mais alta do mundo. Algo que eles imaginaram que nem mesmo a Big Mom ousaria fazer. Eles estavam felizes por terem escapado dele da última vez. Infelizmente para eles, mesmo juntar-se aos piratas da Big Mom não os protegeria dele. Em um penhasco em uma ilha do Novo Mundo. Lá, sentado e bebendo de uma pequena garrafa de saquê estava Shanks. Ele mandou dobrar o jornal de hoje e colocá-lo no chão ao seu lado, enquanto um pôster de recompensa estava na frente dele no chão. Ele já havia lido sobre o que aconteceu, e via a nova recompensa para Yan. Embora ele não dissesse que era amigo de Yan, ele também não diria que eles eram inimigos. Mas se o que estava no jornal fosse verdade, então Shanks não teve escolha senão interferir com Yan. Ele não poderia perturbar o equilíbrio do mundo assumindo a liderança do governo mundial. No entanto, ele sabia que a notícia provavelmente seria falsa, como os fuzileiros navais eram conhecidos por isso. Ainda assim, ele precisava encontrar a verdade. Capítulo 111, A Conversa. Ilha do Amieiro, Novo Mundo. Quando a tripulação ouviu Yan, todos sabiam que havia chegado a hora de conhecer Dragon. Eles se moviam nervosamente pelo navio, com exceção de Elene, imaginando o que fazer enquanto isso. Até que Yan riu e falou com eles. Apenas relaxem, pessoal, a conversa desta vez seria bem fácil. Provavelmente Dragon deseja pedir a ajuda de Robin. Assim como discutimos da última vez, então não há necessidade de ficar nervoso. Yan disse. Como eles já haviam discutido isso antes. Eles acenaram com a cabeça, mas ainda estavam um pouco nervosos. Afinal, você não encontra o homem mais perigoso do mundo o tempo todo. Então não foi nada estranho. Principalmente Robin, que sabia que ela era o ponto de discussão que estava por vir. Você não pode culpá-los, Yan, nem todos são tão impassíveis quanto você. Elene riu ao sair em defesa deles. Ele riu um pouco disso. No entanto, embora estivessem nervosos com a reunião, Yan viu o estado de alerta em seus corpos. Eles não tinham medo dele, como evidenciado pelo seu estado de prontidão para o combate. Se as coisas piorassem, eles não o desapontariam. O breve tempo que Yan passou conversando com a tripulação foi todo o tempo que o outro navio levou para alcançá-los. Quando se alinhou nas proximidades, Yan finalmente percebeu seu tamanho.
tinha facilmente o dobro do tamanho do seu próprio navio. A Odisseia tinha 49 metros de tamanho. Enquanto isso, ele adivinhou que o navio de Dragon teria pelo menos 100 metros. O navio tinha uma distinta figura de proa de dragão oriental abrangendo toda a lateral do navio, juntamente com uma cauda no final, ao contrário da cabeça do dragão de Yan na frente do navio. Logo Dragon se aproximou e apareceu à vista deles, acenou com a cabeça para Yan e o resto e esperou. Yan fez sinal para que ele fosse até o navio, o que ele fez apropriadamente com um salto rápido, embora ninguém do navio tenha saltado com ele. No momento em que Yan notou o navio, ele já havia avaliado a força de todos nele, e o mais poderoso de todos pertencia ao Dragon. No entanto, não foi tão forte quanto ele imaginava. Ou melhor, adivinhando quando ele ainda estava vivo em seu mundo original. Mas isso não significava que Dragon fosse fraco. Longe disso. Ele era tão forte quanto qualquer imperador do mar. Quando Dragon chegou ao navio, ele se aproximou de Yan e apertou sua mão em saudação. É um prazer conhecê-lo, Yan Lui. Dragon ofereceu sua mão com um pequeno sorriso no rosto. Yan apertou sua mão com um sorriso próprio. Posso dizer o mesmo sobre você. Yan respondeu. Sua reputação precede você. Veja como meus amigos estão nervosos agora. Yan apontou atrás dele para sua tripulação. E quando Dragon olhou, ele notou uma pitada de nervosismo em seus olhos, no entanto, seus corpos estavam prontos para a guerra. Ainda assim, ele deu uma pequena risada com isso. Ele soltou a mão de Yan e ficou sério para começar a conversa. Podemos ir a algum lugar para conversar? Ele perguntou. Ao que Yan assentiu. Eles então entraram no navio e se mudaram para uma sala com sofás opostos, onde cada um se sentou. Embora Dragon tenha levantado uma sobrancelha para Robin quando ela se sentou com Yan, eles já sabem por que vim. Ele pensou consigo mesmo. Bem, como você provavelmente já adivinhou, gostaria de lhe pedir um favor. Dragon começou. Ele não se importava que eles já soubessem o que ele queria. Para obter a ajuda de Robin, ele terá que fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Afinal, ela foi essencial para que ele conhecesse a verdadeira história do mundo. Yan acenou com a cabeça para ele continuar. Quero a ajuda do seu companheiro de tripulação, Robin, para encontrar a verdadeira história do mundo. Não as meias verdades que o governo mundial divulga, mas a verdadeira história. Aquela inscrita nos ponêglifos. Dragon disse finalmente. Não seria bom fazer rodeios com Yan, e não seria bom para ele falar bobagens. Ele já havia avaliado a força de Yan e ficou internamente chocado. Yan deu um aceno de cabeça. Eu não me importo, mas você mesmo teria que perguntar a ela. Se ela não concordar, sinto muito, não seríamos capazes de ajudá-lo. Yan afirmou. E isso não só deixou Dragon perplexo, mas também confundiu Robin. Ela tinha a impressão de que Yan queria que ela fizesse isso. Se ele tivesse dito sim a Dragon, ela não teria recusado. Mas Yan deixou a escolha para ela. Isso foi algo que a fez sentir um frio na barriga. Isso significava que Yan valorizava suas opiniões. Dragon chegou à mesma conclusão antes de dar um pequeno aceno de cabeça e se virar para olhar para Robin, esperando por sua resposta. Antes de responder, posso perguntar seus motivos? Ela começou a falar. Já sabemos sobre o D e o Grande Reino. Também sabemos que você quer livrar o mundo dos nobres corruptos e do governo mundial. Mas por que procurar por outra história supostamente verdadeira se você já conhece suas origens? Ela acrescentou depois. Com isso, Dragon demorou alguns segundos debatendo se deveria falar a verdade ou não, antes que ele olhasse para Yan e finalmente tomasse sua decisão. Um amigo querido, me disse que a história que eu conhecia era composta apenas de meias verdades. Dragon começou. Foi assim que comecei o exército revolucionário. Então perguntei àquele amigo se o que eu estava fazendo era certo. E ele respondeu com um sim. E disse ainda que um dia o mundo precisaria de sua ajuda. Não havia razão para eu duvidar do meu amigo. Seu conselho para mim então foi seguir os ponêglifos para conhecer toda a verdade do mundo. E só então eu entenderia do que ele estava falando. Então, desde então, comecei a fazer então. Dragon terminou. Se você não se importa que eu pergunte, quem é esse seu amigo? Robin fez a pergunta que estava na mente dela e de Yan. Dragon lançou-lhes um olhar sério. Gold Roger. Ele respondeu. Yan levou alguns segundos para pensar. Faz sentido. Ele esteve na última ilha e conhece a verdade do mundo. Sem falar que foi dito que o segredo contido naquela ilha levaria o mundo inteiro ao caos, e iniciaria uma grande guerra que abrangeria o mundo inteiro. E considerando que os únicos que impedem as pessoas de chegar à última ilha são o governo mundial, isso significa que o segredo provavelmente está contra eles. Então, se esse segredo fosse conhecido, o que isso significa para o exército revolucionário? O mundo inteiro estaria do seu lado. Yan finalmente respondeu. Ele começou a juntar tudo no momento em que Dragon disse o nome Gold Roger. Quanto ao segredo estar relacionado ao governo mundial, ele tinha absoluta certeza disso. Com os diávolos sendo os líderes ocultos do mundo e de tudo. Dragon ficou surpreso um pouco antes de treinar suas feições rapidamente e dar um pequeno aceno de cabeça. Isso é verdade, ele respondeu, não negando nada. Por um tempo, o silêncio permeou a sala enquanto Robin continuava pensando. Dê-me sua mão, Yan perguntou de repente. Dragon ficou perplexo, mas estendeu a mão e agarrou a de Yan. Mas Yan tinha um bom motivo. Ele iria usar o Observation aqui no Dragon. Houve uma variação de observação que foi chamada de detecção de emoção. E antes de agora, Yan não estaria confiante se um mestre de aqui pudesse enganá-lo, assim como Pudding. Mas depois que adquiriu a voz de todas as coisas, ele percebeu que ninguém poderá enganá-lo de agora em diante. Quais são os seus objetivos? Por que criar o exército revolucionário? Yan perguntou quando ele começou. Capítulo 112, a conversa 2:2, Ilha do Amieiro.
Novo mundo. O Vento-Grama e a Odisseia podem ser vistos no mar próximos um do outro. Além de Robin e Ian que estavam na reunião com Dragon, os demais ficaram do lado de fora no convés, cada um fazendo suas próprias coisas. Helene e Estela foram tomar banho dentro da nave. Afinal, eles tinham acabado de terminar uma luta contra Ian quando Dragon chegou. Eles não estavam fedorentos nem nada, mas também não fazia mal tomar banho. Bert foi na frente deles e agora saiu, o que os levou a entrar. Não que houvesse um banheiro no navio não. Na verdade, havia 2 banheiros no navio. Uma no primeiro andar do navio, que ficou para os homens. E havia um ainda maior no segundo andar, reservado para as mulheres. A razão pela qual esperaram é que não queriam deixar a nave desprotegida enquanto Ian conversava com Dragon. Agora que Bert terminou, eles se despediram, o que o deixou parado no convés. Acho que deveria fazer alguns refrescos para Ian e seu convidado. Depois de um tempo, ele pensou que deveria preparar comida e bebida para eles e levar para eles. Sem perder tempo, ele imediatamente foi para a cozinha e começou a trabalhar. Enquanto isso, dentro da sala onde Ian e Dragon estavam sentados. Quais são os seus objetivos? Por que criar o exército revolucionário? A pergunta de Ian reverberou pela sala enquanto Dragon tentava processá-la. Ian estava tentando aprender sobre as intenções de Dragon em relação ao mundo. Se era um desejo egoísta dele governar o mundo, ou se era mais nobre ele querer libertar o mundo dos nobres. Dependendo da resposta que ele alcançasse, isso tornaria Dragon seu aliado ou seu inimigo. Caso Dragon quisesse ajudar as pessoas impotentes, Ian ajudaria, mesmo que Robin acabe se recusando a ajudá-lo. Ele não a forçaria a fazer nada, mas ainda assim poderia ajudar a si mesmo. Mas se os desejos de Dragon forem egoístas, Ian ficaria em seu caminho. Tudo isso seria possível através do uso da observação aqui. O que a essa altura, Ian tinha certeza de que ninguém poderia se igualar a ele. Nenhum humano, pelo menos. Ele ainda não tinha certeza sobre a extensão total das habilidades dos Diavoloi. Como tal, Ian concentrou toda a sua atenção na resposta que Dragon daria. Além dele, Robin assistia com intriga revelada enquanto Ian fazia seu trabalho. Ela sabia o que ele estava tentando fazer ao agarrar seu braço, pois isso tornaria mais difícil para alguém fingir suas emoções. Mas ela mesma tinha uma pequena dúvida de que Dragon poderia ser capaz de enganar Ian, já que ele próprio era um mestre de Aki. Ela não sabia que a habilidade de voz do mundo está relacionada à observação de Aki e que ela aumentou seu poder de observação muitas vezes em relação ao que era antes. O próprio Dragon sabia o que Ian estava fazendo, especialmente quando agarrou seu braço. E embora ele possa esconder suas verdadeiras emoções de Ian usando Aki, ele não o fará. Ele havia tomado sua decisão. Como tal, ele começou a falar. Sou um homem que gosta do conceito de liberdade. Dragon disse. E com isso vieram as emoções de felicidade, melancolia e excitação. Ian soube imediatamente que isso era verdade. Gostar da liberdade imediatamente me faz odiar aqueles que privam as pessoas de tal coisa. O governo mundial. Ele adicionou. E desta vez Ian foi atingido por uma espiral de emoções, variando de antipatia, ódio, aversão. Mais uma vez ele sabia que era verdade. Mas até agora Dragon ainda não havia respondido às suas perguntas. Mas Ian permaneceria paciente. Procurei criar o exército revolucionário para poder livrar o mundo dos seus opressores, da praga que rouba a liberdade das pessoas. E farei com que isso aconteça. Dragon disse. E Ian foi capaz de sentir as emoções por trás de tal afirmação. Resolva fazer o que fosse necessário, raiva e ódio contra o governo. Não pode haver felicidade em um mundo onde aqueles considerados desnecessários são eliminados e eliminados. Um dia eu mudarei este mundo, guarde minhas palavras, Ian Lui, pois esse é meu objetivo final. E então veio o sentimento mais forte de todos que Ian sentiu em Dragon. Determinação. Determinação para realizar seu sonho. Para um dia mudar este mundo para o melhor. Ian parou por um momento para admirar esse nobre objetivo antes de acenar com a cabeça com um sorriso no rosto. Então você não tem objetivo de tornar o D uma família real mais uma vez como eram anos atrás? Você não tem aspiração de ser o governante do mundo? Ian perguntou depois. Um bufo foi liberado involuntariamente de Dragon. Peço desculpas. No entanto, você está insinuando que a vontade do D é nos tornar os governantes do mundo mais uma vez? Dragon se desculpou antes de perguntar. Havia um pouco de tom ponderado em sua voz. Ele nunca tinha pensado nisso antes. E realmente, Ian estava insinuando isso. Ele ainda não sabia o que deveria ser esse testamento, embora ele tivesse muitos palpites. E este foi um deles. Não havia vergonha ou erro em uma família real tentar obter o seu lugar de direito. Acho que não. A vontade do D nunca pode ser um objetivo tão vão. Cada célula do meu corpo e cada gota do meu sangue estão dizendo não e negando tal razão. Eu não quero governar o mundo nem tornar o D uma família real mais uma vez. Dragon respondeu acaloradamente depois de um tempo pensando. Não gosto. Essa foi a emoção dominante em Dragon. Ele não gostava da ideia de que seus ancestrais poderiam querer que sua família governasse o mundo novamente. Ele era tão veementemente contra que parecia que os próprios ancestrais tinham ouvido essa afirmação absurda e, através de seu DNA, rejeitaram completamente a ideia. Ian assentiu. Então ele soltou a mão e se levantou. Dragon, de agora em diante, se você precisar da minha ajuda, eu não hesitaria em ajudá-la. Você tem minha palavra. Ele mais uma vez estendeu a mão para um aperto. Dragon ficou momentaneamente surpreso antes de transformar suas feições em uma aparência de molusco e se levantar apertando a mão de Ian. Da mesma forma, qualquer ajuda que você possa precisar do exército revolucionário, eu daria a você. Dragon disse com firmeza. Deste dia em diante, Ian, o quinto imperador do mar, e Dragon, a pessoa mais perigosa do mundo, tornaram-se aliados. Robin esperava tal resultado, já que Ian queria se tornar aliado do exército revolucionário. Mas ela ainda tinha sua própria escolha a fazer.
Se Ian confiasse em Dragon o suficiente para se tornar um aliado dele, então Robin tinha certeza de que ele era digno da ajuda que eles dariam. Como tal, ela também se levantou e falou: eu também prestaria minha ajuda, no sentido de lhe dar as informações registradas no Poneglyphoneglyphoneg. Porém, tenho uma condição. Não posso lhe dar nenhuma informação relacionada às armas antigas. Ela disse o que queria. Isso é tudo que eu peço. Ele disse. E então fez uma breve inclinação de cabeça em agradecimento. Ele não estava nem um pouco interessado nas armas. Ele queria conhecer a história do mundo, pois estava relacionada com o motivo pelo qual Roger dissera que o mundo precisaria do exército revolucionário no futuro. Afinal, ele criou o exército para o seu sonho de mudar o mundo. Ian sorriu para Robin antes de se sentar e observá-los fazer o mesmo. Agora que deixamos isso para trás, é hora de passar para o próximo assunto. Ian afirmou, deixando Dragon perplexo, algo que ele vocalizou logo depois. Eu não sabia que havia mais alguma coisa para falar, disse ele. Ao que Ian apenas sorriu. Ah, existe. Acredite, há muito o que conversar. Ele disse, antes que ele de repente ficasse sério. Diga-me, o que você sabe sobre os Diavoloi? Ele perguntou. Capítulo 113, A Caminho de Zou. 3 dias depois, em algum lugar do Novo Mundo, o navio pode ser visto atravessando o mar bastante calmo, como se ele nem existisse. O navio permaneceu calmo e firme em seu caminho, como se estivesse mais voando do que navegando. O sol carmesim apareceu de cima do navio e o aqueceu. O navio não era nada de especial, pois parecia ter sido construído para ser normal. Uma parte distintiva deste navio é a figura de proa na sua frente. Era um dragão rugindo para a frente. Era como se o próprio dragão fosse quem cortava as ondas do mar enquanto avançava furiosamente para um lugar que só ele conhecia. No topo desta figura de dragão ocidental estava uma pessoa de pernas cruzadas. Essa pessoa estava sem camisa e vestindo apenas shorts marrons simples. Nada foi usado em seus pés também. Seu físico era obviamente um deleite para os olhos de uma mulher, com sua figura magra ostentando um tanquinho e músculos bem tonificados. Uma toalha pode ser vista pendurada em seu pescoço. Se alguém olhasse atentamente, notaria a cor vermelha na toalha azul clara. Ao seu lado, um pequeno balde cheio de água foi visto. A pessoa respirou fundo, inspirando o ar salgado e saboreando o mar aberto. Sua mão se moveu para o cabelo enquanto ele tirava alguns fios da testa suada. Essa pessoa era Ian, e ele estava sentado na proa de seu navio, a Odisseia. 3 dias atrás ele conheceu Dragon e conversou com ele antes de finalmente fazer uma pergunta. Ele o questionou sobre o quanto ele sabia dos Diavoloi. E assim como Ian havia adivinhado, Dragon não foi deixado no desconhecido. Ele sabia sobre eles, mas seu conhecimento era limitado. Ele disse a Ian que Roger lhe disse que os matou junto com Barba Branca. Mas então, na guerra, ele finalmente viu um com seus próprios olhos. E então Ian decidiu dar uma explicação adequada a tudo o que sabiam. Afinal, eles eram considerados aliados. Ele explicou tudo o que havia de novo para Dragon, começando com o líder oculto do mundo sendo um dos Diavoloi. Ele não se esqueceu de avisar Dragon sobre sua habilidade quase divina. Ele disse a ele que os 5 anciãos eram fortes. E então ele disse que Gar conseguiu escapar. A partir de então, Ian contou-lhe suas teorias. Sobre os D serem os inimigos naturais dos Diavoloi, de como a habilidade de magia a fez parecer uma deusa, e como isso se encaixaria já que os D eram supostamente inimigos naturais de Deus. Basta dizer que Dragon deixou seu navio com uma nova visão do mundo. Ian secretamente gostou de ver o choque naquele homem geralmente estoico. E então, depois que a reunião terminou, finalmente chegou a hora de abordar um problema que Ian vinha evitando. Seja para caçar o resto dos fugitivos como eles haviam planejado de antemão ou ir para Zou como ele prometeu a Bert. Se eles continuassem sua jornada, iriam entrar em conflito com a Big Mom. O que se acontecesse, atrasaria a visita deles a Zou. No final, a escolha deles foi óbvia. Todos concordaram em visitar Zou. Mesmo que Ian não quisesse deixar essas pragas sobreviverem por mais um segundo, ele ainda concordava com o resto. Então eles começaram sua jornada para Zou seguindo o cartão Vivre de Bert. Normalmente, essa viagem pode durar entre uma semana e um mês. Como a ilha também estava se movendo. Ou melhor, o elefante que transportava a ilha estava em movimento. Mas com Ian comandando o navio não demorará tanto. Ian respirou fundo novamente. Ele usou a observação para ver onde cada um de seus tripulantes estava. No primeiro andar, Bert transitava entre o depósito e o banheiro, provavelmente trocando suprimentos no banho. E então, no segundo andar, no quarto compartilhado, as 3 meninas estavam sentadas juntas. Ian deduziu que eles estavam conversando um com o outro. Sentindo que era seguro, Ian retomou o que estava fazendo antes, mas não antes de respirar fundo novamente e fechar os olhos. Quando ele os abriu em seguida, uma multidão de vozes o atacou ao mesmo tempo. Foi tanto que seu nariz começou a sangrar. Ele estava usando a voz de todas as coisas mais uma vez. Foi por isso que ele verificou onde a tripulação estava. Ele não queria que eles se preocupassem desnecessariamente com ele. Mesmo assim, ele persistiu e tentou concentrar sua capacidade de ouvir apenas uma voz por vez. Com o passar dos minutos, ele conseguiu diminuir as vozes falando ao mesmo tempo. Eles ainda estavam desordenados e ele não conseguia entender o que diziam, mas ainda reconhecia que o número inicial de vozes falando ao mesmo tempo era reduzido, o que para ele significava que o esforço que despendeu valeu a pena. Quando ele começou, a quantidade de vozes que ouviu ao mesmo tempo o fez quase desmaiar com todos os 7 orifícios sangrando. Mas agora ele conseguiu reduzi-los até que apenas o nariz começasse a sangrar, e logo ele seria capaz de usar essa habilidade livremente. Tirando a toalha do pescoço, ele usou ela e o pequeno balde de água para limpar o sangue do rosto. Quando terminou, ele usou a observação para verificar a tripulação. Vendo que estava limpo, ele retomou o treinamento. De novo, ele pensou consigo mesmo. Pode-se perguntar qual é a razão de Ian para fazer esse treinamento brutal.
Bem, na verdade foram muitos. A primeira era a necessidade da habilidade que ele estava treinando, a voz de todas as coisas. Ou simplesmente como Ian passou a chamá-la, a voz. Roger usou isso para encontrar os ponêglifos. E Ian estava planejando fazer o mesmo. Ele sabia onde 3 deles estavam. Mas o último, ele apenas tinha suposições. Como tal, ele iria dominar essa habilidade e usá-la para encontrar o último poneglyphoneglyphoneg. A segunda razão foi simples. Seu navio tinha um Clabalterman, ou mais apropriadamente chamado por ele, de espírito. E ele queria poder conversar com ele com facilidade. Normalmente, o espírito só aparecia para uma tripulação que tratasse bem o navio. Mas a habilidade de Ian permitiu que ele conversasse normalmente contornando esse limite. Ele estava decidido a fazer isso por seu navio. Depois de toda a última vez em que adquiriu sua habilidade entre a multidão de vozes, ele foi claramente capaz de ouvir uma que dizia, se ao menos soubessem que estou vivo. Só por isso, ele estava disposto a passar por essa dor e dominar sua habilidade. Sua terceira razão também era simples. Ele tinha uma habilidade que adquiriu e iria dominá-la. Ele não estava disposto a desistir só porque é doloroso. Então, respirando fundo, Ian mais uma vez iniciou seu treinamento. Seu navio continua navegando em direção a Zou. Se Ian tivesse dominado sua habilidade, ele teria visto que ao seu lado uma criança de talvez 6 ou 7 anos estava sentada ao lado dele e olhando para ele com preocupação. A criança vestia uma capa de chuva azul e botas marrons. E além de seus olhos azuis claros cheios de preocupação, suas feições estavam obscurecidas pela neblina. Capítulo 114, uma competição. Outros 2 dias se passaram no mar para os piratas do pesadelo. O que os piratas fizeram enquanto estavam no mar? Eles festejaram e beberam álcool até serem abandonados. Ian e companhia não eram diferentes. Todos os dias eles preparavam um banquete e desfrutavam de suas bebidas enquanto conversavam um sobre o outro. Mesmo que tivessem objetivos, eles iriam aproveitar a jornada enquanto estivessem nela. Foi muito animado para eles todos os dias. Eles jogavam muitos jogos para passar o tempo. Um dia normal para eles será assim. Acorde de manhã, faça seu treinamento diário para manter suas habilidades afiadas. Cada um deles tinha um método diferente de treinamento, mas alguns geralmente eram poupados uns contra os outros. Normalmente eram Robin e Helene, enquanto Bert poupou com Stella. Mas não foi uma economia normal. Em vez disso, eram necessárias certas regras. Por exemplo, seu primeiro treino seria sem frutas do diabo e sem habilidades sobre-humanas. O que significa que eles treinariam apenas usando combate corpo a corpo. A próxima luta deles pode ser usar apenas uma das habilidades dos 6 fuzileiros navais para ambos os lados. E assim vai o treinamento de cada um deles. Até mesmo Ian gostava de meditar na figura do dragão todas as manhãs para aprimorar sua telecinesia e observação. A próxima parte do dia seria após o término do treinamento e o banho. Eles comeriam algo feito por Bert no almoço. Essa parte também dizia respeito a como eles podem preparar banquetes todos os dias, além de reabastecer nas ilhas ocasionais em que ficaram. Afinal, cada um deles comeu grandes quantidades de comida. Geralmente, cada um era livre para fazer o que quisesse depois do almoço. Robin, por exemplo, gosta de ler um livro no convés enquanto cuida do resto. Bert e Ian geralmente entravam em competição naquela época. Às vezes as meninas também faziam isso, mas eram principalmente os meninos. Ian sugeriria quem consegue caçar a maior presa, que é o que fornece a comida, e então ele e Bert se lançariam ao mar em busca. Às vezes as meninas também. Afinal, todos eles podem nadar livremente agora. Nenhuma pedra do mar ou o que quer que fosse seria capaz de machucá-los. Ele havia tirado essa energia das frutas que as meninas comiam. E foi essa energia que foi afetada pelo mar e pela pedra do mar. Mesmo suas habilidades não seriam interrompidas pela se abater. Por exemplo, Robin pode criar braços debaixo d'água. E Stella também pode mover suas correntes para baixo da água. Porém, depois de terminada a competição, que geralmente dura a tarde inteira, Bert preparava alguns lanches para eles. E todos eles entrariam no navio e iriam para a sala de jantar. Depois disso, os rapazes e as meninas conversavam até o anoitecer, onde Bert preparava um banquete para eles. Haveria enormes quantidades de comida espalhadas sobre a mesa que desapareceriam quando cada um dormisse por ter bebido demais. Às vezes, depois de ficarem bêbados, Ian e Robin, ou Helene, acabavam no quarto, passando a noite inteira juntos, fazendo algumas atividades noturnas. Era também por isso que a tripulação ficaria com os rostos vermelhos no dia seguinte, incluindo Helene ou Robin dependendo de com quem ele passou a noite. Eles evitavam olhar para ele porque, em seu estado de embriaguez, ele se esquecia de tornar a sala à prova de som, o que fazia com que todo o navio ouvisse o que acontecia na sala. Atualmente era tarde e a tripulação havia acabado de almoçar minutos antes. O navio estava parado e imóvel porque a tripulação soltou as âncoras. Era aquela hora do dia em que a tripulação compete entre si. Exceto por este dia, foi um pouco especial. Era o dia dos meninos contra as meninas. Helene e Stella contra Ian e Bert. Sem frutas do diabo e habilidades. Apenas força corporal. Tudo bem, você conhece as regras. Quem trouxer o peixe mais raro de todos venceria a primeira parte. Para vencer a segunda parte teria que superar o que os vencedores da rodada anterior trouxeram. E assim por diante o resto das rodadas. Entendido? Robin perguntou. Ela estava atuando como árbitra para eles enquanto segurava um livro nas mãos no convés do navio. Enquanto isso, Ian e companhia já estavam na água. Ambas as meninas usavam maios de 2 peças. Mas não era visível porque estavam submersos na água. Eles acenaram com a cabeça para Robin. Você não pode usar nada além da força do corpo. Entendido? Ela perguntou novamente. E eles assentiram. Tudo bem então. 1, 2, 3 e vai. Robin então começou a contar.
e todos eles foram subitamente lançados debaixo d'água, deixando um Robin risonho para retomar a leitura. Afinal, eles demorariam um pouco. Ela continuou lendo seu livro, de vez em quando a tripulação, exceto Ian, ressurgia para tomar oxigênio. Uma hora depois, a água se mexeu, revelando a Robin quem saiu. A primeira pessoa a emergir da água foi, na verdade, Stella. Ela nadou até o navio enquanto era evidente que ela estava trazendo algo grande com ela. Ao chegar ao navio, ela balançou o braço na direção dele e soltou o peixe. O peixe foi jogado para cima em direção ao convés do navio. Só então Robin reconheceu o peixe. Era um Orange Rogue, que é na verdade uma cor de tijolo vermelho brilhante, e só fica com uma cor laranja amarelada na morte. Ela não pôde deixar de elogiar. Essa Stella é incrível. Ela se aproximou do peixe e o circulou. O peixe em si tinha 3 metros de largura. Era um tipo raro de peixe e é uma das espécies de peixes que pode viver muito tempo. Stella não pôde deixar de corar com o elogio com um pequeno sorriso. Como eles não podiam usar habilidades que incluíam aqui de observação, eles tiveram que confiar na sorte. Stella sentou-se ao lado de Robin enquanto lhe entregava uma toalha. Obrigado, irmã mais velha. Stella disse alegremente. Ela sentiu que ia vencer, então estava de bom humor. Uma hora depois, a segunda pessoa surgiu. Não é de surpreender que tenha sido Bert. Uma vez que ele fez o mesmo que Stella, as meninas deram uma olhada no peixe que ele trouxe. Robin reconheceu imediatamente. O alabote do Atlântico. Era um peixe de cor marrom escuro na parte superior e branco na barriga. Seu tamanho conquistaria Stella, sendo 5 metros, mas sua raridade infelizmente não. Este tipo de peixe era de fato abundante, embora um pouco difícil de caçar. Ainda assim, ela elogiou. Este tipo de peixe é um pouco difícil de encontrar, então bom trabalho. Ela disse. Como Bert era cozinheiro, ele soube imediatamente que perdeu o movimento ao ver a presa de Stella. O que ele deveria fazer? Ele continuou olhando debaixo d'água por 2 horas seguidas. Ele balançou a cabeça enquanto aceitava uma toalha de Robin e sentou-se ao lado com um pequeno sorriso. Não importa o que acontecesse, esta noite seria incrível com todos os pratos raros que seriam preparados. Logo Helene apareceu, seguida por Ian logo depois. Ele a ajudou movendo os peixes para o navio e depois levitou os dois para o convés. Quando acabaram de subir ao convés, ouviram um suspiro de Robin. Ela primeiro olhou para a presa de Ian. Isso é um atum rabilho, certo? Robin perguntou surpreso. Bert também compartilhou o sentimento. Este tipo de peixe não estava em perigo nem nada. Muitos deles existiram. O que os tornou raros, porém, é que são extremamente rápidos. Tão rápido que poucos são caçados. Eu não sei. Tudo que sei é que esse sujeito é extremamente rápido. Levei alguns minutos para pegá-lo depois de colocar os olhos nele. Ian admitiu. Ele mergulhou bem fundo para encontrar esse peixe. Robin assentiu. Só Bert sabia porque ela estava surpresa. Mas quando ambos olharam para o peixe de Helene, o seu espanto tornou-se incrédulo. O peixe tinha uma aparência marcante e um padrão de cores composto por manchas marrom escuras e amarelo claras. Seu nome era raio adormecido ornamentado. A razão pela qual eles ficaram chocados foi que apenas 5 desse tipo de presa foram capturadas antes. 5 em todo o mundo. Pode-se entender o choque deles. Parece que Helene venceu o primeiro turno, disse Bert. E Robin assentiu. Ela explicou aos demais a raridade desse peixe, e só eles também entenderam. Tudo bem então, vamos começar o segundo turno. Ian deu um soco na palma da mão enquanto declarava. De repente, ele correu e pulou no mar, seguido por Bert e Stella. Enquanto isso, Helene não fez, pois ficou ao lado de Robin. Esta era a regra. Até que alguém a vencesse, ela permaneceria no navio. Como eles podem não desistir depois de ouvir minha explicação? Robin murmurou para si mesma, mas Helene a ouviu. Bem, o objetivo desta competição é se divertir, além, é claro, de provar pratos raros. Helene respondeu, enquanto ela estava deitada em sua espreguiçadeira. Ela ia tirar uma soneca. Robin assentiu ao entender. Dando uma última olhada no peixe, ela balançou a cabeça e voltou a ler o livro. Capítulo 115, Libel. Novo Mundo. Um dia depois, Ian e companhia aproveitaram muito o último dia. Bert preparou um banquete para eles. Mas o mais importante é que esta festa não tinha nada além de comidas raras e exóticas. No final, Helene venceu, não importa o quanto o resto tentasse aumentá-la enquanto eles voltavam ao mar e tentavam encontrar tipos mais raros de peixes. Eles simplesmente não conseguiam encontrar nada mais raro do que Helene encontrou. Do lado positivo, essa teimosia deles presenteou Bert com vários tipos de materiais raros para cozinhar. Porém, em relação a si mesmos, eles não desistiram de jeito nenhum. Bem, não antes de experimentarem o prato feito com o peixe raro que ela trouxe. Só então eles admitiram a derrota. Tal gosto faria qualquer um desistir. O navio em toda a sua glória pode ser visto navegando e cortando as ondas do mar sob a luminância do sol. Desta vez, Ian acordou bem cedo neste dia. 3 horas antes que alguém acordasse. Era assim que ele fazia normalmente. Ele acordava mais cedo que os demais, praticava um pouco, depois voltava para a cama antes deles acordarem, e quando o fizessem, o encontrariam ainda na cama e pensariam que ele não era uma pessoa madrugadora e o deixariam dormindo, quando na verdade estaria recuperando o esgotamento mental. Claro, houve uma razão pela qual ele fez isso. Ele não queria que a tripulação percebesse o que ele estava fazendo. Ele saiu furtivamente do quarto sem camisa, deixando Robin dormindo lá. Então ele pegou um balde e uma toalha e foi para o convés. Antes de ir imediatamente para a figura de proa e se sentar, ele estava prestes a começar a praticar sua habilidade. A voz de todas as coisas. Suspiro. Ian não pôde deixar de suspirar de frustração. Essa habilidade provou ser um problema real. Ele não estava acostumado com uma habilidade que o machucasse enquanto tentava dominá-la. Então ele ficou um pouco frustrado. Havia também o fato de que ele aprendia rápido. E gastar tanto tempo aprendendo a usar a voz foi demais para ele.
Mesmo assim, ele cerrou os dentes e começou a trabalhar. A última vez que ele conseguiu limitar o número de vozes que houve a centenas em vez de milhares. Ele estava planejando reduzir esse número para apenas um hoje, efetivamente significando que ele seria capaz de direcionar a habilidade perfeitamente. E, ele riu para si mesmo. Esse era o objetivo, mas isso não significava que ele teria sucesso. Ainda assim, ele não era um desistente. Ele tinha 3 horas e não iria perder nem mais um minuto. Preparando-se, ele usou a voz. Ugh, a dor, como esperado, veio no momento em que ele usou sua habilidade. Centenas de vozes falaram ao mesmo tempo em sua cabeça, fazendo seu nariz começar a sangrar. Usando sua pura força de vontade, ele começou a reduzir o número de vozes que ouvia. 5 minutos depois, ele fez uma pequena pausa. Era verdade que ele era forte e sua vontade indomável, porém, essa tortura que ele estava passando deixaria uma pessoa mentalmente esgotada, por mais forte que fosse. Depois de descansar um pouco e limpar o rosto, ele voltou ao trabalho. 3 horas depois, Ian interrompeu sua habilidade e resignou-se consigo mesmo. Ele não conseguiu atingir seu objetivo do dia. Ele ainda estava ouvindo muitas vozes em sua cabeça. Ele limpou o rosto com a toalha e água e se preparou para se levantar. Dando uma última olhada no navio ao seu redor, ele se convenceu a tentar mais uma vez. Respirando fundo, Ian começou. Tudo bem, mais uma vez. Ele pensou antes de ativar sua habilidade. Porém, algo novo aconteceu desta vez. A energia tomou conta de todo o seu corpo por alguns segundos. Onde antes havia um monte de vozes falando juntas ao mesmo tempo e criando um jargão irreconhecível para ecoar em sua cabeça com a frase ocasional que ele consegue escolher. Desta vez todos os sons não relacionados foram abafados, deixando perplexo. Também foi aplicado um novo peso no joelho esquerdo, enquanto ele estava sentado com as pernas cruzadas. Ele ignorou isso por um tempo e deu uma olhada ao redor e percebeu como nada mudou, exceto o som do navio acelerando através das ondas que chegou aos seus ouvidos. Finalmente, ele se virou para olhar para a pessoa sentada sobre seu joelho esquerdo. A certa altura, uma menina de cerca de 7 anos e que usava capa de chuva sentou-se em seu colo sem que ele percebesse. Quando seus olhos encontraram os azuis claros dela, ele percebeu a preocupação neles. Ela estava olhando para o nariz dele com precisão. E quando ele tocou embaixo do nariz percebeu que havia sangue. Usando a toalha ele limpou e ficou surpreso quando não sangrou novamente. Como ele ainda estava usando a habilidade. Optando por finalmente começar a falar, ele disse: "Olá, importa-se de me dizer quem você é?" Com um tom gentil, ele questionou a criança. Ela deu um breve aceno de cabeça. "Eu sou o espírito deste navio." Ela respondeu. Ian estava antecipando isso, então quando ela respondeu, ele sorriu e cerrou o punho. "Então eu consegui." Ele conseguiu usar sua habilidade e não se machucar, como evidenciado por seu rosto limpo. Ela sorriu um pouco com isso, feliz por ele ter se importado tanto em conhecê-la. Ian percebeu que não conseguia ver através do casaco e ver seu rosto. Então ele perguntou: "Por que você está escondendo seu rosto?" Ele disse. Ela prontamente moveu a mão e abaixou o capuz do casaco. Ian se deparou com o rosto da doce garotinha. Na verdade, ele não esperava que ela fosse apenas uma garotinha normal. E era verdade. Embora ela parecesse uma criança normal e fofa, havia diferenças. Ela tinha 2 pequenos chifres brotando de suas têmporas, dos quais se originavam 2 linhas de escamas até chegarem abaixo dos olhos, mas não se encontrarem no nariz. Ian soube imediatamente o porquê, no entanto. Ela era o espírito do navio. E o navio tinha a figura de um dragão azul. Era óbvio para ele. O espírito de um navio só pode se mostrar aos membros da tripulação que o tratam como um deles. Ela respondeu. Ian então moveu uma mão e passou pelo cabelo azul dela. Ela gostou de seu toque enquanto fechava os olhos com um sorriso. "Você pode se tornar visível para o resto?" Ian perguntou a ela. Ela balançou a cabeça. "Embora eu devesse ser capaz de fazer isso, já que eles cuidam de mim como se fosse um deles, não posso, pois ainda sou muito jovem como espírito." Ela respondeu com os olhos ainda fechados. Ian entendeu. Embora já tivessem se passado 2 anos desde que adquiriram o navio, eles não estavam navegando nele naquele momento, mas sim o atracaram enquanto treinavam na ilha de seu pai. Então ele poderia entender. "Bem, eu estou feliz por poder ver você e conversar com você." Ian disse alegremente. Era como ter uma irmã mais nova para cuidar. Ela riu dele ao ouvi-lo. Ela então expressou sua felicidade com o que Ian disse pulando nele e abraçando-o. "Ei, me diga, você tem um nome?" Ian perguntou a ela. E quando ela balançou a cabeça, ele continuou. "Você quer que eu dê um nome a você?" Ele perguntou a ela. "Sim," ela respondeu alegremente. Ele era essencialmente a família dela, já que o navio foi feito para ele. Ian levou alguns minutos para pensar. Ele sentiu que desde que ela assumiu a forma de um dragão humanoide, seu nome deveria estar relacionado ao dragão. Ele então se lembrou de um nome que sabia ser originário do alemão de seu antigo mundo e que significava essencialmente libélula. Libelar, ele disse para a menina. A garotinha falou o nome algumas vezes como se estivesse testando como soava antes de sorrir feliz e dar-lhe um beijo nas bochechas. "Eu gosto disso," ela disse alegremente. Se Ian prestasse muita atenção, teria notado que em seu anel aparecia uma pequena gravura de dragão. Mas só mais tarde Ian perceberia isso. De repente Ian sentiu uma presença enorme por perto. Usando a observação de aqui ele foi capaz de deduzir que a energia por trás dessa presença era monstruosa. Voltando seu olhar para frente, ele conseguiu perceber, devido à sua boa visão, a visão de uma densa neblina cobrindo tudo. Usando sua telecinesia ele fez uma onda de energia se espalhar para o céu que conseguiu dissipar a neblina em segundos, deixando Ian ver onde eles estavam. Então ele viu a visão direta do gigantesco elefante de 1000 anos, atingindo 35 quilômetros de altura, chamado Zunesha. Ian sorriu feliz enquanto ainda segurava o espírito do navio Libel. Parecia que eles haviam alcançado Zou.
Capítulo 116, Alcançando Zou. Ian ainda estava abraçando a pequena garota de olhos azuis, Libel, contra o peito quando os dois viram um elefante. Como tal, ele a colocou no chão para seu desgosto. Embora o espírito do navio tomasse a forma de uma menina, ela era bastante esperta e sabia que Ian precisava fazer algo agora, pois viu que estavam perto de chegar à ilha. Ainda assim, Ian foi capaz de ver a decepção nos olhos dela, então ele prometeu a ela. Ei, Libel, não se preocupe, mais tarde brincarei com você o quanto você quiser, ok? Ian abaixou-se até a altura dela enquanto dizia gentilmente. Ela deu-lhe um sorriso radiante e um aceno de cabeça, muito feliz com sua promessa. Ele então parou de usar a voz de todas as coisas, mas para sua surpresa, a figura da garotinha não desapareceu como ele esperava. Mesmo assim, a menina desapareceu de repente, apenas para aparecer nas velas do navio balançando as perninhas e cantarolando sozinha. Ian balançou a cabeça e começou a entrar o mais discretamente possível. Embora a questão de como ele era capaz de vê-la agora, depois de já ter desativado sua habilidade, estivesse em sua mente, ele ainda sabia que deveria dormir antes que sua família acordasse. E ele deixaria essa questão para mais tarde. Havia também o fato de que ele precisava descansar um pouco, já que ainda sofria de uma forte dor de cabeça. Algumas horas depois, todos no navio já haviam acordado, exceto o preguiçoso capitão. Como Robin foi quem passou a noite com ele, ela recebeu a tarefa de acordá-lo. Normalmente, eles não o acordavam, até que ele naturalmente sentisse que dormiu o suficiente e acordaria sozinho. Mas a situação era bastante urgente, então mandaram-na acordá-lo. Ela foi até o primeiro andar, onde ficava o quarto dele e onde ela tomou banho antes. Quando ela chegou lá, bateu na porta antes de entrar. Ian imediatamente começou a se mexer quando ouviu batidas. Ele se virou para ver apenas para encontrar Robin lá. Bom dia, Ian. Robin caminhou em direção a ele enquanto o cumprimentava. Quando ela o alcançou, ela deu um beijo nele antes que ele respondesse. Bom dia, ele disse. Ela sorriu quando começou seu propósito. Todo mundo já está de pé. Anteriormente havíamos entrado em uma área de neblina sem nada à vista. O navio já está parado desde ontem, felizmente. Não temos certeza se não há obstáculos escondidos no nevoeiro que possam danificar o navio, afinal. E então precisamos da sua opinião sobre esse assunto, então levante-se, dorminhoco. Robin disse, enquanto ela explicava ao dorminhoco o que estava acontecendo. Ian era de fato capaz de dirigir o navio durante o sono. No entanto, no mundo isso seria nada menos que suicídio. Para dirigir o navio seria necessário fazer uma pose de tronco. Ian não seria capaz de vigiar a pose de tronco se estivesse dormindo. O mesmo vale para um cartão vivre. Como tal, eles geralmente apenas atracam o navio durante a noite. Ian saiu da cama enquanto esfregava os olhos. Bem, provavelmente chegamos a Zou então. Ian disse. Internamente, ele se sentiu um pouco mal por mentir para seus companheiros de tripulação, mas era melhor do que fazer com que se preocupassem desnecessariamente com ele. Robin ficou surpreso por um segundo. Ela não achava que eles alcançariam Zou tão rápido. Ian levantou-se para entrar no banheiro deixando Robin esperando. Pouco tempo depois, Ian e Robin juntaram-se aos outros no convés. Todos eles, com exceção de Bert, estavam em guarda, pois não sabiam o que o nevoeiro traria. No entanto, Ian falou para deixá-los à vontade. Bom dia, pessoal. Ele primeiro cumprimentou. E em suas respostas ele disse, essa neblina está escondendo o nosso destino, Zou. Tenho certeza que Bert já sabe. Ian disse e apontou para Bert, que apenas riu em resposta. De qualquer forma, já que Bert se recusou a dizer qualquer coisa antes, vou te contar agora, disse Ian. Ele então fez como antes e enviou uma onda de energia que empurrou a névoa para o lado e permitiu que eles vissem o que estava diante deles. Para grande choque das meninas, elas viram um elefante gigante vivo e respirando. Bert e Ian se recusaram a contar a eles sobre onde Zou estava, simplesmente para fazê-los vivenciar isso sozinhos. Este é Zunesha, um elefante gigantesco de 1000 anos que vagueia pelo Novo Mundo e carrega nas costas a ilha de Zou. Se você está se perguntando sobre seu tamanho, então ele é estimado em 35 quilômetros. Sim, você ouviu direito. Ian falou. Até ele estava animado para apresentar tal experiência às meninas. Cada uma das meninas teve sua própria reação. O de Helene era de excitação acima de tudo. Afinal, assim como Ian, ela já sabia disso. Mas outra coisa era ver com os próprios olhos. Stella foi a que mais falou sobre isso, apertando continuamente as mãos de Bert e murmurando algo entre incrível e como isso era possível. Enquanto isso, Robin estava sorrindo. Ela também estava um pouco animada, pois admirava a vista. Afinal, poucos conseguem ver tal espetáculo. Mas não sei muito sobre a ilha em si, exceto que a raça Min vive nela, disse Ian. Acho que vou deixar Bert falar a partir de agora. Ele terminou. Bert deu um aceno de cabeça. A ilha de Zou é chamada de Ilha Fantasma porque está sempre em movimento. Apenas uma carta viva apontaria para ela. É o lar do Ducado Mocomo da tribo Min. O próprio Ducado tem 2 governantes governando os Mins. O governante do dia e o governante da noite. Bert disse. Eles acenaram com a cabeça. E estavam prestes a perguntar mais quando algo do céu colidiu com seu capitão. Quando todos se voltaram para o alerta de Ian, descobriram que Ian tinha uma garotinha nos braços a quem ele estava repreendendo. Seus olhos brilharam um pouco vermelhos quando sua visão futura foi ativada. Libel, e se você tivesse caído e se machucado? Não faça isso de novo, ok? Ele falou, deixando sua tripulação perplexa. A garotinha acenou com a cabeça apressadamente.
como ela saltou sobre ele da vela. Embora ela soubesse que não se machucaria e que poderia até voar, ela ainda gostava da sensação de ser cuidada. Ian então percebeu que toda a tripulação estava olhando para ele. A princípio, ele pensou que eles estavam olhando para ele porque para eles parecia que Ian estava falando sozinho. Mas tirar a menina de seus braços e colocá-la no chão mostrou a tripulação olhando para ela. Então ele perguntou: "Você pode vê-la?" Ele disse: "É claro que podemos vê-la", respondeu Stella ao se aproximar dos demais. Bert e Elaine acenaram com a cabeça. Enquanto isso, Robin pensava sobre isso. "Você quer dizer que não deveríamos vê-la?" ela perguntou. Ian deu um aceno de cabeça e virou-se para Libel. "Você não me disse que ainda não pode se mostrar para a tripulação, já que ainda é jovem?" "Pensando bem, mesmo depois de ter desativado minha habilidade antes, ainda consegui ver você", Ian perguntou. A própria Libel não sabia de nada, mas ela ainda queria ajudar Ian, então pensou muito sobre as coisas. Enquanto isso, Robin perguntou a Ian: "Em primeiro lugar, quem é ela?" Essa era a pergunta que estava na cabeça da tripulação. "Ah, isso mesmo, esqueci. Esta é Libel, o espírito do navio. Mas ela ainda não foi capaz de se mostrar para nós porque ainda é jovem. Mas eu sou uma exceção, pois a vi com o uso do meu habilidade." Ian explicou. "Alguma coisa mudou que tornou você capaz de fazer isso agora?" Ian perguntou a Libel. Ela pensou um pouco antes de responder. "Eu não sei. A única coisa que sei é que sinto uma conexão com o seu anel, assim como sinto com o navio." Ela falou. Ela então começou a se esconder atrás de Ian enquanto toda a tripulação olhava para ela. Ian, quando soube disso, deu uma olhada em seu anel. E imediatamente entendia as coisas. Porque em seu anel foi adicionada uma gravura de um dragão. Ele tinha certeza de que não estava lá antes. Ele então falou com a menina. "Não tenha medo, Libel. Essas pessoas são minha família. Elas não vão te machucar nem nada." Ian assegurou a ela. Ela espiou para eles e viu que todos exibiam sorrisos gentis em seus rostos. Elaine se aproximou dela e segurou sua mão para que ela segurasse. Libel olhou um pouco para a mão antes de olhar para Ian. E Ian apenas deu um aceno encorajador de cabeça. Ela então pegou o braço e Elaine a abraçou enquanto ela pressionava o rosto contra o dela. "Ah, que menininha tão fofa", disse Elaine. Ao que Libel corou um pouco, mas havia um sorriso em seu rosto. O resto das meninas se aproximou deles e logo todos estavam preocupados com a menina, com Ian e Bert rindo sozinhos de lado. "Tudo bem, vou dar partida no navio para que possamos chegar perto de Zunesha", disse Ian. Bert deu-lhe um aceno de cabeça. Enquanto isso, as garotas nem responderam enquanto levavam Libel para dentro do navio. Ian apenas balançou a cabeça, murmurando para si mesmo algo sobre como ele já estava esquecido e então começou a trabalhar. Próxima parada do Cado Mocomo. Capítulo 117. Nos portões. Quando Odissei chegou perto o suficiente de Zou, cortesia de Ian, ele chamou o resto para se reunir no convés. Bert foi até o primeiro andar, onde ficava seu quarto, pegou suas coisas e as colocou em uma mala de viagem que possuía. Ele então se juntou a Ian no convés muito antes de Ian começar a pedir o resto. As meninas haviam entrado e brincavam com o pequeno espírito do navio. Algo que Libel gostou muito, se os barulhos de risadas que ouviu daqui servissem de indicação. Na verdade, eles queriam vesti-la, mas ninguém da tripulação usava roupas tão pequenas que servissem nela. Então eles fizeram um acordo com a promessa de fazer um pouco de Zou para ela e, mais tarde, comprar muitas roupas para ela. Quando ouviram Ian, subiram do segundo andar e foram para o convés. A primeira foi Stella, que estava com os braços na nuca enquanto caminhava com um sorriso bobo no rosto. Seguindo-a estavam os demais. Robin e Elaine seguravam uma mão de Libel sorridente enquanto a guiavam até Ian. "Já chegamos, Ian?" Elaine perguntou enquanto se aproximava dele. Ian olhou para ela um pouco antes de se virar para os outros enquanto respondia. "Sim, e eu queria perguntar como vocês gostariam de chegar ao topo?" ele disse. Libel chegou perto dele e segurou sua mão. Com isso, cada um deles levou alguns segundos para pensar, antes de finalmente decidirem. "Acho que farei isso sozinha", disse Stella primeiro. Uma expressão animada em seu rosto enquanto ela olhava para a perna gigante de Zunesha ao lado da qual o navio estava parado. Bert apenas assentiu, indicando que ele também faria o mesmo que Stella. Robin e Elaine se entreolharam atentamente antes de Elaine se inclinar e sussurrar. "Tudo bem, o primeiro a chegar lá precisaria usar um desses na próxima vez que estivermos com Ian, que tal?" Ela disse com um sorriso e um pouco de rubor nas bochechas. Robin apenas sorriu com confiança ao responder. "Não reclame quando perder." De novo. Ela disse, aceitando o desafio. Mas a resposta dela deixou Elaine um pouco mais envergonhada. Ela havia perdido da última vez e teve que usar. Ela balançou a cabeça com o pensamento enquanto zombava de Robin e lhe dava um tapa de brincadeira no ombro. "Está ligado", disse Elaine em resposta. Ian, vendo que todos já estavam prontos, falou. "Bem, já que você está pronto, então vá. Encontro você no topo logo depois." Ele teve que ficar até que eles saíssem do navio para que pudesse guardá-lo. Claro, ele só iria armazená-lo se não machucasse Libel. Ele observou Bert e Stella decolarem para o céu usando uma das 6 habilidades marítimas. Passo da lua. Qual é a habilidade que permite realmente pisar no próprio ar, significando efetivamente uma mosca no céu? Da mesma forma, Robin e Elaine os perseguiram em segundos. Só que, como estavam em uma competição, começaram com bastante força. Ambos usaram uma variante de Moonstep, que é combinada com chave para lançar o navio em velocidades estonteantes. Embora tal coisa fosse uma tarefa para eles se fossem normais, eles não eram, e como tal, podem usá-lo facilmente. Em segundos eles já haviam passado por Bert e Stella, que estavam avançando vagarosamente. Ian balançou a cabeça de lado enquanto se virava para olhar a garotinha segurando sua mão. "Ei, Libel, armazenar o navio faria você desaparecer ou machucaria você?" Ian perguntou gentilmente. Ela balançou a cabeça. "Não, devido à conexão no ringue, acho que não." Ela respondeu.
Como tal, Ian a agarrou e colocou-a em cima dos ombros. Bem, vamos ver então. Ele disse enquanto seu corpo flutuava para fora do navio e quando ele estava um pouco mais alto, ele guardou o navio no ringue, preparada para revelar isso em um segundo se isso a machucasse. E como ela disse, ela não desapareceu nem se machucou. Oh, isso é incrível. Agora você pode nos acompanhar o tempo todo também. Ian disse com um pequeno sorriso de espanto. Libel recebeu as amáveis palavras com um sorriso feliz. Ian então disse a ela para aguentar bem. Certifique-se de agarrar com força. Ele disse. E quando ela sentiu, ele disparou para o céu voando em velocidade regular, mas ainda assim incrível. Muito em breve ele já havia ultrapassado Bert e Stella. Certifique-se de se atualizar. Ian sorriu para eles enquanto passava por eles, o que conseguiu irritá-los e fazê-los tentar furiosamente ultrapassá-lo. Não os ajudou o fato de Libel estar olhando para eles triunfante enquanto ria. Voar foi realmente incrível. Como que normalmente levaria horas para passar, demoraria apenas um pouco para Ian. Ao todo, levaram entre 40 e 50 minutos para chegar ao topo, com Helene e Robin sendo os primeiros como esperado devido ao uso de Razor, a combinação de barbear e passo da lua. E então Ian e Libel ficaram em segundo depois deles, seguidos por Bert e Stella. Quando Ian chegou ao topo, ele perguntou. Então, quem ganhou sua aposta? Ele perguntou às duas garotas. Helene estufou o peito enquanto colocava as mãos na cintura, enquanto Robin apenas piscou para ele para a grande ira de Helene. Ele podia ouvir Helene repreendendo Robin e dizendo alguma coisa. Fique mais envergonhado, droga, afinal você vai ter que usar isso. Ele os desligou e verificou os arredores, enquanto atrás dele Bert e Stella surgiram. Ele primeiro verificou o portão do país e depois olhou para os guardas que estavam na torre de vigia. Um cachorro e um macaco visam pessoas. Eles estavam vigilantes enquanto agarravam suas espadas enquanto os olhavam. Helene notou Ian verificando-os, então ela disse. O terceiro guarda que estava com eles já havia entrado na floresta. Provavelmente chamaria alguém. Ela disse. Então Ian acenou com a cabeça e disse. Então vamos esperar aqui até eles chegarem. Não queremos parecer rudes agora, queremos? Ian disse enquanto colocava Libel no chão. Depois disso ela foi abraçar Helene. O resto assentiu. E mesmo que Bert quisesse dizer que eles não precisavam fazer isso, ele não estava muito confiante de que não seriam hostis com eles só porque ele estava com eles. Embora o povo Vison fosse leal, ele foi criado fora do país e muitos podem argumentar que ele foi corrompido pelos humanos externos. Como tal, ele apenas ficou em silêncio e ficou quieto ao lado de sua família. Capítulo 118. O governante do dia. Ian e companhia ainda estavam lá esperando a chegada de seus acompanhantes, quando de repente Ian detectou novas presenças nas proximidades. Ele estava gostando da conversa que estava tendo com sua equipe sobre várias coisas quando se virou para olhar para frente ao senti-lo se aproximando dele. Vindo em direção a eles estavam 5 pessoas de Vison. Quem Ian pode notar estão bastante tensos por suas posturas. Ian sabia que os rumores sobre os Visons terem rancor dos humanos são bastante errados desde sua vida passada assistindo o anime. Na verdade, eles foram bastante receptivos com os visitantes. Eles até tinham um sino que tocavam quando as pessoas os visitavam, mesmo que as visitas fossem poucas, pois Zou estava sempre em movimento. Porém, até agora eles ainda não haviam tocado a campainha. E é bem possível que fosse porque eram piratas. Ver quem estava conduzindo os Visons em sua direção, no entanto, não tornou a compreensão muito difícil para Ian. Eles estavam cautelosos com ele. O fato de o próprio governante da época, juntamente com alguns de seus esquadrões de mosqueteiros, estarem aqui, nos portões do país, provava isso. Havia também muitas presenças que os rodeavam, que também estavam escondidas. Eles estavam muito cautelosos com ele. Ian sabia disso agora. Talvez o primeiro guarda soubesse quem eles eram no momento em que se aproximaram dos portões e entraram para entregar a informação. E considerando que ele foi chamado de Quinto Imperador pelo resto do mundo, ele não os culpou. Talvez se fosse Kaido ou a Big Mom, eles poderiam forçá-los a ficar sob seu domínio ou serem erradicados. Ele adivinhou que os Visons também pensavam assim sobre ele. Havia também o fato de que Raizo, o ninja, também estava aqui, e eles iriam querer protegê-lo caso ele estivesse trabalhando com Kaido. Duque no Arashi finalmente parou quando estava um pouco longe de Ian. Junto com ele estavam 4 pessoas. Xixilian, um Vison leão que Ian reconheceu do anime. Concelot, um Vison raposa. E Giovanni, um Vison zebra. A quarta pessoa era uma Vison canina. Wanda. O primeiro pensamento que passou pela cabeça do Duque é que Ian era extremamente forte. Ele decidiu naquele momento não ser seu inimigo, a menos que fosse forçado a isso. Com isso em mente ele cumprimentou Ian. Bem-vindo à ilha de Zou, Imperador Ian, lar do reino Mokomo da tribo dos Visons. O Duque disse em saudação. Não houve surpresa por parte das pessoas próximas, pois já sabiam dessas informações sobre Ian. Afinal, havia jornais em Zou. Ian sorriu um pouco enquanto acenava com a cabeça. Obrigado, MR. Ian respondeu. Meu nome é Inuarashi. Sou um dos governantes deste reino. É justo que eu venha pessoalmente conhecer alguém do seu status. Ele respondeu a Ian educadamente. Ele não queria chatear Ian tratando-o sem qualquer respeito. Por favor, nada disso. Eu não ligo muito para títulos ou algo assim. Você pode me chamar de Ian, ou Jovem Ian, já que você é mais experiente do que eu. Ian riu ao responder. Mesmo agora ele ainda não estava acostumado a ser tratado assim por pessoas mais velhas que ele. Sua resposta, entretanto, fez o Duque e seu povo arregalarem os olhos. Afinal, poucos que alcançariam o nível de poder de Ian permaneceriam humildes como ele era no momento. Além disso, você pode relaxar. Não estou aqui por nenhum outro motivo a não ser para ajudar um membro da minha família. Ian disse. E era verdade. Toda esta visita foi iniciada por Bert. Como ele queria presenteá-los com a droga que tinha consigo. Aquele que pode fazê-los se transformar sempre que quiser em sua forma Sulon.
Falando da droga, Ian havia testado essa teoria no passado, de que o uso de seu íon de energia em um barril de água poderia lhe conferir propriedades curativas. E funcionou, embora o processo de cura depois de beber aquela água não fosse instantâneo, como com Ian, ainda era extremamente rápido. Então testá-lo com a droga mostrou-se compatível. Como Bert seria capaz de se transformar 4 vezes por dia, embora ele não possa se transformar imediatamente após uma transformação, e teria que esperar alguns minutos. Quanto aos poneglyphos, Ian não veio para isso, pois Robin já tinha um acordo com Luffy, onde ele copiaria as informações de qualquer poneglyphos que encontrasse para ela. E em troca, ela diria a ele se tem a localização da última ilha, significando que Ian não precisava pedir ao Bison para mostrá-lo, pois Luffy o daria a Robin de qualquer maneira. Claro, se eles fizessem isso por conta própria, isso também seria bem-vindo. Um membro da sua família, o Duque ergueu uma sobrancelha surpreso enquanto seus olhos olhavam para as pessoas atrás de Ian, parte por ele chamá-los de sua família e outra parte por finalmente perceber que um deles era um Bison. Ele ficou surpreso quando Bison lhe pareceu familiar de alguma forma. É você, Bert? Ele murmurou para si mesmo. Mas todos eles o ouviram. Os Visons que estavam com o Duque também reconheceram Bert ao olhá-lo mais de perto. Bert se aproximou e sorriu. Ele se lembrava muito bem do Duque. Olá, Duque no Arashi. Ele cumprimentou respeitosamente como lembrava que seus pais faziam quando ele ainda era jovem. Ho, você com certeza cresceu. Você até se juntou a uma conhecida tripulação pirata. Duque no Arashi disse sorrindo. Bert sorriu de volta enquanto ficava ali cheio de orgulho. Presumo que é ele quem você quer ajudar, jovem Ian. O Duque então se dirigiu a Ian com o título que lhe foi dito, tentando avaliar sua reação a isso. Ian apenas assentiu. Seu sorriso ainda está no lugar. No entanto, acho que deixarei que Bert lhe conte o motivo pelo qual ele veio visitá-lo. Além de ver sua família, é claro. Ian então disse. E sim, Bert tinha pais vivos. E no Arashi virou-se para olhar para Bert enquanto esperava que ele falasse. Mas Bert falou envergonhado. Eu acho que essa conversa deveria ser realizada em um local mais apropriado, disse ele. Só então o governante diurno percebeu que eles ainda estavam parados diante dos portões. Ele riu enquanto se desculpava. Perdoe-me pelos meus modos, esqueci completamente disso. Ele disse. Então, jovem Ian, eu convido você formalmente para o reino Mokomo. O Duque então disse enquanto gesticulava com as mãos para o interior do portão. H sabia que se Ian quisesse alguma coisa com eles, ele não se daria tanto trabalho. Ele apenas os atacaria. Não que eles fossem capazes de detê-lo de qualquer maneira. E quando Ian e companhia começaram a andar e entrar, o Duque disse ainda mais. Tocar a campainha. Ele disse. E o som logo foi ouvido por todo o reino. Capítulo 119. A pílula lunar. Andar em Zou era uma coisa incrível para Ian e o resto, com a superfície macia e tudo. Porém ninguém caiu nem nada, e depois de um tempo todos já estavam acostumados com isso. A certa altura, Ian e companhia receberam um cavalo crocodilo javali para ajudá-los a chegar mais cedo ao seu destino, já que seu destino era a cidade de Curau, que na verdade é a cidade onde residem os Visons, antes de abandoná-la no anime quando Jack a destruiu. Também serviu ao propósito de ficar de olho em Ian, já que o esquadrão de mosqueteiros Inuarashi residia lá como seus protetores. Ian não tinha motivos para discordar, então ele pulou no corcel com sua tripulação logo depois. No caminho, eles encontraram a chuva de erupção, o que Inuarashi passou a explicar, pois é uma ocorrência diária, onde Zunesha 2 vezes por dia, suga a água do mar para seu tronco e a borrifa nas costas, o que resulta nesta grande rajada de água caindo de cima e lavando aqueles que não o fazem. Proteja-se a tempo. Explicou ainda que a água também transporta animais marinhos que lhes fornecem alimento, e que a água é posteriormente purificada para consumo através de aquedutos. Ian, Bert e o Duque ainda tinham algo para discutir assim que chegassem à cidade, e fossem designados a tripulação pirata seus alojamentos onde dormiriam, tentariam ir para um prédio com o Duque. No entanto, Ian e companhia ainda ficaram surpresos quando, na primeira etapa da cidade, foram recebidos calorosamente pelos Visons. Desde que viram seu líder com eles sabiam que essas novas pessoas estavam bem. E desde que tocou o sinal de boas-vindas, eles fizeram o possível para recebê-los agradavelmente. Muitos deles seguravam cestos cheios de comida e frutas. Eles pularam sobre eles, cumprimentando-os com seu minchipe característico, o que significa que eles os abraçaram e apertaram suas bochechas. Houve até algumas mordidas de Visons fêmeas misturadas no caso de Ian. Ian percebeu que o Duque e seus guardas estavam parados ao lado com sorrisos no rosto, mas ele apenas balançou a cabeça. De várias pessoas, um certo casal se destacou para Ian. Eles eram um macaco macho e uma raposa. Eles estavam olhando para Bert em particular com felicidade e lágrimas nos olhos. Ian o cutucou de lado e apontou para eles. Só então Bert os notou. Ele murmurou para Ian um silencioso obrigado antes de se dirigir até eles. Na verdade, ele estava procurando por eles, mas como havia muitas pessoas lá, era uma tarefa e tanto. Depois de um tempo, Bert voltou com eles. E eles se curvaram diante deles assim que os alcançaram. Obrigado por cuidar do nosso filho por todos esses anos. Eles disseram em uníssono enquanto se curvavam. Helene se adiantou e ajudou-os apressadamente. Não há necessidade de nos agradecer. Bert é um dos nossos familiares, claro, nós cuidaríamos dele. Ela disse com um sorriso. Enquanto isso, os pais de Bert sorriam para eles. Como sua mãe, o Vison Raposa virou-se para Bert e disse. Você escolheu boas pessoas para estar.
ela disse em elogio, enquanto Bert ficou um pouco envergonhado. O que era algo que a tripulação raramente via dele, fazendo com que rissem um pouco. Os dois então levaram Bert com eles e deixaram Ian e os demais parados ali, pegando vários alimentos das pessoas super acolhedoras. Mas depois de um tempo, os mosqueteiros vieram ajudá-los por ordem do Duque. Eles levavam as coisas para seus quartos em um dos prédios. Bert logo voltou com a localização da casa de seus pais desde que eles se mudaram, e ele estava pronto para conversar com o Duque no Arashi. Helene e companhia foram guiadas para seus quartos. Enquanto isso, Ian tentou ir com eles, mas foi impedido por Bert. O que? Ian perguntou curiosamente a ele. Eu quero que você venha comigo. É claro, Bert respondeu com naturalidade. Ian sabia o que ele queria dizer. Ele queria que ele se juntasse a ele nas negociações com Inuarashi. Mas isso é entre o seu pessoal, Bert. Não tenho certeza se devo ser incluído. Ian parou no final. Como ele sabia, não era sua função falar sobre os segredos dos Visons, mas Bert não aceitou nada disso. Ele afirmou com firmeza. Se não fosse por você, me deixando entrar como membro de sua tripulação e depois me deixando treinar na ilha do Mestre Gel, eu nem estaria aqui para apresentar minhas descobertas. Deveria ser incluído, capitão. Bert disse. Ian suspirou e olhou para o Duque Inuarashi, que ouvia calmamente ao lado. De qualquer maneira, não era como se eles estivessem conversando em voz baixa. Ao ver o Duque acenar para ele, Ian sorriu e deu sua resposta. Tudo bem então, ele disse. E então eles começaram a caminhar até um prédio bastante grande, onde o nome Governante do Dia estava gravado na porta. Quando entraram no prédio e em seguida na sala onde todos estavam sentados, a conversa finalmente começou. Do lado de Ian, estavam apenas ele e Bert, e do lado do Duque estavam Wanda, o próprio Duque e Xixilian. Bem, a razão pela qual eu queria que o capitão Ian visitasse Zou é para que eu possa entregar algo que ajude todos os Visons deste país. Bert começou, imediatamente captando o interesse deles, pois todos se concentraram em Bert. O que você quer dizer com isso? Inuarashi perguntou interessado. Como você provavelmente sabe, o capitão Ian é bastante forte. Como tal, sua tripulação precisava ser forte, para nos ajudar a treinar. Bert começou a explicar desde o início para que fosse fácil para eles entenderem. Quanto à força de Ian, seriam tolos se não soubessem disso. Bert olhou para Ian e Ian assentiu de volta. Não havia necessidade de falar entre eles. Ian entendeu que Bert estava pedindo permissão para falar sobre a ilha de Kurma. Então ele nos levou para a ilha de seu pai, e fez com que seu pai nos treinasse até o ponto que chegamos agora. Bert disse. E o resto estava ouvindo atentamente. Inuarashi ficou bastante surpreso ao tentar sentir a força de Bert após sua proclamação. Parecia que ele já os havia superado, mas ele escolheu ficar em silêncio por enquanto. Ian não tinha medo de que usassem a informação contra ele. Afinal, os Visons passaram por várias dificuldades com Jack simplesmente por causa de seus amigos. Eles eram pessoas verdadeiramente leais. No entanto, mesmo depois de chegar a um ponto em que meu treinamento foi concluído, ainda restava muito tempo para nós naquela ilha e todo o resto tinha coisas para trabalhar, exceto eu. Então Mestre Gel, que é o pai de Ian, a propósito, propôs algo para mim. Bert disse. Nenhuma vez nenhum deles o interrompeu. Ele estava muito grato por isso até agora. Ele disse por que não treinar o trunfo da nossa raça, a forma Sulon. Bert disse a eles. Com isso, Xixilian estava prestes a apontar algo para Bert quando o Duque o deteve. Espere, deixe eu terminar, disse ele ao seu subordinado. Obrigado. Como eu estava dizendo, ele me disse para treinar dessa forma. Mas como só posso me transformar sob a lua, e algumas vezes durante o tempo que me restava para treinar, contei a ele meu problema. E ele me conduziu para uma certa pessoa, que então veio com a ajuda de que eu estava falando. Bert disse, e colocou a mão no bolso e pegou uma maleta, de onde ele tirou uma pílula. Uma pílula de cor branca. Isso é o que eu chamo de pílula lunar. Ela foi projetada para que quando comida faça alguém se transformar, seja uma noite de lua ou não. Bert começou para grande espanto e descrença do público que estava ouvindo, exceto Ian, é claro. Capítulo 120. Choque. Silêncio. O silêncio permeou a sala assim que a declaração de Bert terminou. Ian sabia o que se passava em suas mentes. As ramificações de tal droga para seu povo, se fosse legítima, eram infinitas. Seu povo se tornaria mais forte como raça. Eles não precisariam mais esperar por uma noite de lua para usar seus trunfos em suas lutas. E era exatamente o que se passava na cabeça do Duque naquele momento. Ele estava pensando em todas as possibilidades apresentadas a eles com tal droga. E considerando que eles estavam atualmente abrigando um ninja, eles certamente precisariam de tal coisa se estivessem sob ataque. O que ele tinha certeza que estava por vir. É verdade que tudo isso pressupunha que tal droga funcionara exatamente como Bert havia dito. Inuarashi virou-se para olhar para Bert com atenção, suas feições absolutamente sérias enquanto estudava o jovem Vison. Isso não é motivo de riso, jovem Bert. Como tal, eu lhe pergunto, você está confiante sobre esta pílula lunar? Inuarashi perguntou sério. Felizmente Xixilian e Wanda estavam em silêncio há algum tempo, mas suas características também eram bastante sérias. Bert encontrou os olhos do Duque e não se afastou. Ele respondeu com confiança um segundo depois. Sim, afinal, eu tentei. Ele disse com um sorriso. O Duque assentiu e levou alguns segundos para pensar consigo mesmo, antes de finalmente falar o que pensa. Então, podemos testá-la? E essa pílula é uma coisa rara? Ou pode ser feita facilmente? Inuarashi fez algumas perguntas importantes. Afinal, ele era um dos líderes do país. Se a pílula fosse difícil de fabricar, limitaria os efeitos dela resultantes, pois significaria que apenas alguns seriam capazes de usá-la em emergências. É claro que você pode testar. E eu não teria falado em ajudar nossa raça se a pílula fosse extremamente difícil de fazer. Bert respondeu novamente.
Suas palavras fizeram o Duque sorrir um pouco. Na verdade, foi como Bert havia dito. Quanto ao teste, posso comer um na sua frente se quiser, acrescentou Bert. O Duque pensou um pouco sobre isso. E no final, ele concordou. Bem, que tal nos mudarmos para algum lugar onde possamos tentar? Bert perguntou. Mais uma vez o Duque concordou. E ele começou a conduzi-los para fora da sala. Ian seguiu de perto por Bert. Nesse ponto, ele estava apenas observando em silêncio enquanto Bert fazia seu discurso de vendas. Agora que penso nisso, os Visons serão atacados por Jack dos Piratas Bestas. E da última vez os Visons já levaram vantagem. Mas agora, depois disso, ele tinha certeza de que Jack iria gritar. Ian pensou consigo mesmo. É claro que ele não deixaria Jack usar aquele veneno. Ele iria se livrar de Jack no momento em que os Visons terminassem com ele, se eles decidissem deixá-lo vivo, é claro. Quando Ian terminou de pensar nisso, eles haviam chegado a uma clareira um pouco distante. E Bert foi para o meio com o resto parado ali com total atenção. Xixilian e Wanda até estavam com as mãos nas armas para se preparar caso algo desse errado. Ian não reagiu, porém, demonstrando a confiança absoluta que depositava em Bert. Tudo bem, aqui vai, Bert disse enquanto jogava a pílula no ar e ela caía em sua boca assim que começou a cair. No momento em que o som de algo sendo triturado foi ouvido, foi o momento em que os olhos dos três Visons se arregalaram. A transformação de Bert começou exatamente como ele afirmava. Seu pelo mudou de cor primeiro. Tornou-se uma cor branca deslumbrante, o que Ian considerou absolutamente legal. Então o tamanho de Bert começou a aumentar. Começou lentamente no início, antes de repente aumentar quase instantaneamente, para que Bert pudesse finalmente atingir sua altura total de quase 5 metros. O dobro do tamanho do Ian mais um pouco. Sua crina e cauda também ficaram maiores e, com o tamanho do corpo, os músculos aumentaram e ficaram mais definidos. Seus dentes ficaram mais longos e afiados, enquanto seus olhos se tornaram pupilas vermelhas com fendas. Assim que Bert terminou de se transformar, ele rugiu para o céu enquanto batia a mão no peito e os abria bem depois. Roar. No entanto, isso imediatamente deixou os três Mins nervosos, pois pensaram que Bert havia perdido o controle de sua forma Sulon. Afinal, aconteceu e não se pode culpá-los por serem um pouco vigilantes. Quando alguém se transformasse, suas emoções se tornariam intensas e quase animalescas na realidade. No entanto, o que eles não sabiam é que esses efeitos colaterais eram produtos da transformação sob a lua. Assim que você dominar a transformação com a droga, você estará 100% sob controle total de suas emoções. Os três ficaram surpresos quando Bert os olhou e falou. É realmente incrível se transformar a cada vez. Ele disse com a voz profunda e estrondosa. Inuarashi e os demais entenderam então que Bert estava sob controle e relaxado. Ainda assim, nenhum deles perdeu a aparência espantada. Afinal, o poder que sentiam dele era enorme. Eles sabiam naquele momento que Bert não era uma pessoa com quem se pudesse brincar, e talvez apenas a força combinada de ambos os seus governantes nos seus estados transformados seria capaz de igualá-lo. Ambos o esforço combinado. Tudo bem, agora que mostrei o que a pílula faz, vou me transformar de volta, disse Bert logo depois. E então ele começou a voltar ao seu estado normal. Quando fez, enfiou a mão no bolso e trouxe uma pequena garrafa de água que tinha um tom azulado e bebeu um pouco. E os efeitos de tal coisa foram imediatos, pois em vez de se sentir cansado, Bert apenas se sentiu normal. Ele então olhou para os três Visons, Inuarashi, Xixilian e Wanda, antes de falar novamente. Já que você pode pensar que algo mais está em jogo aqui em vez da pílula, você pode dar uma para alguém que dominou a transformação e não perderia a cabeça. Ele disse. Ian acenou com a cabeça com a sugestão. Mas Inuarashi discordou. Eu confio em você. Sem mencionar que vi isso com meus próprios olhos. Ele disse. Mas foi Ian quem falou desta vez. Mesmo que você confie nele, você ainda pode testar a droga por curiosidade, disse Ian. Ao que o Duque pensou um pouco e depois concordou. Tudo bem, disse Inuarashi, e então se virou para olhar para Xixilian e Wanda. Xixilian imediatamente se aproximou e falou. Para tal tarefa, sinto que é meu dever, como capitão do esquadrão de mosqueteiros Inuarashi, assumi-la. Ele falou, obtendo um aceno de cabeça do Duque e de Wanda. Então Xixilian recebeu a pílula de Bert. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.